Eu acredito que você é uma pessoa que é ou foi extremamente viciada em videogames. Agora imagine você ser aprisionado em um mundo extremamente perigoso, onde qualquer deslize pode custar a sua cabeça. Hoje vocês se tornarão verdadeiros guerreiros. Não se esqueça, se você falhar nesse jogo, também falhará na vida real. A nossa história começa com o nosso protagonista falando de sua vida. E desde que ele se lembra de quando era jovem, ele sempre gostou de jogos. E também sempre esteve em hospital. E é por isso que ele ficou em meio desse mundo dos jogos. Então, nesse meio momento, os jogos se tornaram uma parte muito importante para sua vida. Então ele menciona em seus pensamentos que as pessoas dizem que você enjoa de algo se ficar fazendo isso por muito tempo. E um dia, jogar esses jogos não era mais tão legal como antigamente. E iam passando-se o tempo e os jogos que iam sendo lançados eram um completo cocô na visão do prota. Ele menciona que RPGs ou FPS, a história e a construção de mundos eram todos iguais e estereotipadas. E assim, não havia profundidade no sistema. E foi no meio de tanto tédio que o prota estava vivendo naquele leito de hospital que ele acabou encontrando num fórum da internet o jogo chamado Dungeon Stone. O pratinho até se perguntou que tipo de jogo é esse. E esse jogo, Dungeon Stone, ele era um jogo indie RPG, com seus gráficos em 2D e pixelado, e era difícil de sair ultimamente naquela época. E mesmo não parecendo do estilo de jogo que o prota gostava, e acima de tudo sendo só em inglês. E só por ser grátis, o pratinho acabou dando uma chance para jogar essa abominação. E quando ele foi iniciar o jogo, ele percebeu que existia muitas classes que ele poderia escolher para iniciar a sua história. E na cabeça do prota, ele só iria jogar só para dar uma testada, isso nem atraiu tanto ele. Então ele acabou pegando o primeiro personagem na sua frente, e foi o Bárbaro. Ele até mencionou que já fazia muito tempo que ele não jogava um jogo de rolagem vertical. E então, o pratinho foi jogando, e foi ficando cada vez mais imerso na história. Primeiro ele ficou admirado com a ilustração dos pixel art, e mesmo ele achando que ia ficar odiado por causa do jogo, já tinham se passado horas e horas, e o pratinho nem tinha visto o tempo passar. E foi ali que ele percebeu que ele ficou obcecado pelo jogo Dungeon Stone. E na sua perspectiva tava tudo claro. Esse jogo era muito legal. Ele mencionou que no Dungeon Stone tem muitos personagens que podem ser considerados únicos e outros que são um verdadeiro cocôzão. E mediante a isso, antes de tudo, um NPC aliado é requisitado no seu jogo. E quando você vai de Isekai, você tem que começar tudo de novo. O prota menciona que de início isso foi muito legal, mas no depassar do tempo, o protinha ficava pistolando direto. Ô moleque sem perna, por que diacho tu tá gritando aí? Rapaz, o prota tá sem perna mesmo, viu, cara? O desenhista aqui ficou com preguiça. O protinha, percebendo o escândalo que ele tava fazendo no hospital, ele só pede desculpa pra enfermeira. E sem menos perceber, o prota já tava muito focado em tentar zerar o jogo. Ele ficava até analisando e estudando onde tinha armadilhas. 3 pra frente, 4 pra esquerda, 1 pra baixo, uma armadilha aqui. E ele fazia isso porque simplesmente esse jogo fracassado, que não tinha nem tutorial em inglês e muito menos em coreano. E nesse momento o prota pensa com toda a sua força interna, que não importa o quanto isso demore, certamente ele vai vencer esse jogo sozinho. E assim, desde quando ele começou a jogar esse jogo no hospital, até o momento que ele conseguiu se tornar um funcionário público, até quando ele voltou para a universidade e se formou, foi aceito em uma companhia, e quando ele estava indo de volta do trabalho, ele sempre continuou jogando Dungeon Stone. E parece que o prota sempre morria, ó, que tristeza. De novo, e de novo, e de novo. E então, 9 anos se passaram. E finalmente, o nosso herói chegou na sala do boss final. E lá no jogo, em meio àquele pixel art completamente insano, lá dizia que esse era o portão do abismo. O pratinha ficou lá comemorando e espravejando para todos ouvirem ali, que certamente ele é o único que chegou até aquele local. Ele segue comemorando que ele passou 9 anos. Ele sacrificou o auge dos seus 20 anos por causa disso. O prota tá parecendo comigo, tomara que eu não
não entre em nenhum mundo desse aí não. E no momento que o Prota chega perto da sala do boss, aparece uma mensagem, se ele quer entrar na sala do boss. E quando ele clica em sim, aparece outra mensagem, avisando a ele que ele pode acabar não voltando, e pergunta mais uma vez se realmente ele deseja entrar. O nosso herói fica achando que essa mensagem deve ser porque o boss deve ser muito ameaçador, mas certamente de jeito maneira ele não vai voltar atrás, não depois dele ter passado tudo o que passou até chegar ali. Então o nosso herói seleciona sim, e por consequência o jogo fica carregando. Ele até chega a pensar que certamente ele não vai conseguir vencer na primeira tentativa, e certamente ele vai ter que reunir o máximo de informações para assim planejar uma nova investida. Ele se questiona quantos padrões essa abominação deve ter, e quais tipos de atributos ele possui. E no momento que o Prota estava delirando com seu êxtase de conseguir chegar na sala do boss, o jogo finalmente carrega, e na escuridão veio aquela mensagem: você chegou no abismo. E logo em seguida apareceu outra mensagem, que o tutorial foi completo. O Pratinha fica meio sem entender, como assim tutorial? Ele fica zangado e frustrado, como assim depois de 9 anos ele percebeu agora que tem tradução para coreano. Enquanto o PC do Prota começa a brilhar de forma suspeita, o Pratinha ainda segue zangado, já que ele trabalhou tão duro para entender tudo em inglês por quase uma década. E naquele momento que o abismo é carregado, uma luz estridente começa a sugar o Prota para dentro do seu aparelho. E na perspectiva do Prota, essa sensação dessa luz envolvendo ele é tão dolorosa que chega a queimar o pelo do seu corpo. O Prota ficou depiladinho, tchê. E nesse momento percebemos que o Prota estava sendo digitalizado. E então, a transmissão foi completa. E assim, o Prota perdeu a sua consciência e tudo ficou preto e escuro. Uma voz lá no fundo ecoa: parabéns, jovens guerreiros. Quando o Prota recobra sua consciência, ele percebe um velhão lá falando que naquele dia todos irão deixar este local sagrado. Na sua frente, o Prota menciona que ele estava enfrentando a situação completamente inacreditável. Tochas ao invés de lâmpadas LED e também bárbaros musculosos para onde quer que ele pode olhar. E acima de tudo, um esquisitão fazendo o papel do Pablo Marçal. O bárbaro velhote segue falando pros seus bárbarozinhos que ele tem que prosperar. Quer dizer, na realidade, ele fala para todos eles escolherem uma arma. E em paralelo a isso tudo, o nosso herói não tá entendendo nada. Arma de quê? O que esse velhote tá falando? Ele menciona que definitivamente essa língua ele nunca ouviu na sua vida. Então como ele consegue entender essa baboseira? O mais importante de tudo aquilo é porque ele está ali. Mas nesse momento o Prota sabe que ele tem que se acalmar e olhar as coisas de forma mais claras. A primeira coisa que ele percebe é suas mãos ásperas e os seus músculos completamente duros e cheios de tatuagem. Ele menciona que essa movimentação, o seu corpo, estão completamente mudados. Então o velhote menciona que aqueles que forem chamados é para eles darem um passo à frente. E o Protinha acha aquela situação uma merda, mas mesmo assim a cerimônia segue no script. E o velhote chama o terceiro filho de Venom, o Karaki. O bárbarozão fica lá que nem um pateta olhando todas aquelas armas. E então o velhote menciona que o machado de 2 cabeças certamente é uma boa escolha. E rapidamente ele começa a esbravejar, dizendo que o terceiro filho de Venom, Karaki, é um guerreiro agora. E logo ele chama a segunda filha de Peneline, Aina, pra ela dar um passo à frente. O Prota vendo aquilo na sua frente, ele começa a recordar, e ele fala que essa situação é muito familiar. Ele lembra muito bem dessa frase: jovens guerreiros, escolham suas armas. E então todos os guerreiros começam a escolher as suas armas favoritas. E assim, cada um era sendo reconhecido como guerreiros. E no filme seguinte, o velhote termina os seus discursos, e ele menciona que para os jovens guerreiros, que a graça de Rapidônia estejam com todos eles. E naquele momento cai a ficha do nosso herói, e ali ele tem certeza que certamente ele deve estar em Dungeon Stone. E quando ele escolheu o Bárbaro como seu personagem, foi assim que o jogo iniciou para ele. E que também foi com o Bárbaro que ele chegou na sala do chefão. Enquanto o Prota tá imbuído nos seus pensamentos que isso é uma loucura completa, uma pessoa do seu lado começa a enlouquecer geral. Ele fica falando em voz alta que aquilo é o Dungeon Stone, e o Pratinha só fica observando, os seus olhos confusos e a sua expressão amedrontada. E certamente na perspectiva do Prota, esse carinha do seu lado é diferente dos outros bárbaros. E rapidamente a ficha do Prota cai, que ele não é o único que entrou nesse jogo, e certamente o cabrinha do seu lado é igual a ele. Então uma voz assustada
assustadora e familiar pergunta: Quem foi que abriu a boca naquele momento? O velhote lunático pergunta pro Prota se foi ele que abriu a boca, e rapidamente ele fala que não foi ele. Então, o velhote todo amedrontador menciona: se não foi o Prota, certamente foi esse Palerma do seu lado. Enquanto o Cabrinha ia perguntar se aquilo era o do Joe Stone, o velhote rapidamente desconecta a cabeça do cara. E, meus queridos, o Prota fica em pânico vendo aquela situação. Mas pra ele não perder a cabeça, literalmente, ele segue o script. Ele fica lá todo parado com a sua postura firme. E a única coisa que passa pela sua cabeça é pra ele tentar ao máximo se acalmar, já que certamente, se ele fizer alguma coisa em falso, a próxima cabeça que vai voar vai ser a dele. E então, o velhote segue falando que o filho de Kadua, Orme, foi possuído por um espírito do mal. Ele já segue falando pra todos apagarem as suas memórias desse espírito do mal que apareceu. E como se nada tivesse acontecido, o velhote fala que eles vão dar continuação da cerimônia de maioridade dos bárbaros. Na mente do nosso Prota, aquela situação que acabou de acontecer, ficou muito claro o seu estado. A informação número 1 que ele compreendeu é que as pessoas como ele que entram no jogo são espíritos do mal. A informação número 2 é que você é empacotado se alguém descobrir. E a informação número 3 é que se o Prota bobear, a sua cabeça vai ser desconectada. E a conclusão disso tudo é que ele precisa passar por isso sem ser descoberto. Enquanto a cerimônia vai rolando, na mente do Prota tem um grande problema acontecendo. Enquanto os outros vão sendo chamados e eles vão escolhendo as suas armas, o Prota não sabe quem é seu pai e muito menos como é o seu nome. A única coisa que o Prota pode dizer é que esse jogo é muito desgramado. Nem falou o nome dele pro cara. Ele segue pensando que não tem uma janela de status ou algo do tipo. Simplesmente ele fica lá, a Deus dará. Enquanto o Prota segue desesperado e pensando em uma solução, os nomes vão aparecendo e as pessoas vão escolhendo as suas armas. E aparentemente ele pensa em uma estratégia e a possibilidade disso dar certo é muito baixo, mas essa é a única maneira que ele tem que fazer. E a sua estratégia é muito simples. Ele vai se mover 2 segundos depois de um nome ser chamado. E essa sua estratégia se trata muito de sorte, já que o nome escolhido pode ser de outro espírito maligno. E então, o velhote Trembolona chama o filho de Jandel, Bjorn. E nesse momento, o Protinha fica contando. E quando se passar 2 segundos desde que esse nome foi chamado, e se ninguém der um passo à frente, ele definitivamente vai todo corajoso, já que definitivamente esse nome pode ser o dele. Então nosso Prota tava lá, em frente ao bodybuilder velhote grandalhão, e a aura entre os dois estava abissal. E rapidamente ele fala pro nosso Prota escolher a arma que ele quiser. E o nomezinho do cara é feio, viu? É Bigor, filho do Gardernal, Taja Preta. Na mente do nosso Prota, ele passou pela sua primeira grande escolha. E agora se inicia a sua segunda grande escolha. Qual arma ele deve escolher? Ele menciona que os bárbaros não possuem talento natural para magia, mas em contrapartida, eles possuem uma grande habilidade física. E então, sem demorar muito, o nosso herói escolhe a sua arma. Só que a história não nos mostra, né? É o suspense do manhwa. E mais suspense ainda é o velhote observando o Prota lá. E parece que ele não gostou muito não, hein? E então percebemos que a escolha do Gardenal, filho do Jubilau, é um escudo. Ele segue pensando que essa é a melhor opção para ele. E enquanto o velhote vai gritando e apresentando o nosso herói, o sistema fala que a sincronização foi completa. E lá na casa do Prota, parece que o jogo está lá, rodando sozinho, cara. E o Prota até deixou o ventilador ligado, rapaz, esse cara é demais. E então, o manhwa nos mostra o status de atributo do Prota. E eu vou contar pra vocês, daqui é normal, né? Tá aqui, Bjorn, filho do Jardenal, espírito, habilidade, nível de item, e blá blá blá. E bora pra história, que eu não vou ficar fazendo esse negócio não. E definitivamente, o nosso Prota é um bárbaro. O nosso Prota menciona que quando ele jogou com essa classe pela sua primeira vez, ele escolheu uma espada grande. Isso simplesmente porque ela era insana. Mas infelizmente, o Protinha tinha um problema com essa arma, porque ele acabava morrendo direto. Ele até se questionava como ele poderia fazer para sobreviver com esse tipo de atributos. Ele usou machados de 2 mãos, maças, martelos e muitas outras armas. O Protinha menciona que não importava qual arma ele usava, em um determinado momento, ele ativava o seu modo Berserk. E aí, o seu fim já estava próximo. E pelo que eu entendi, o Prota morre quando ele
e ativa esse modo Berserk, ou então ele era tão ferido que acabava ativando esse modo. Eu acredito que é isso. Mas então, em um dia qualquer, o prota pensou se realmente ele deveria usar essa classe como um ataque, já que os bárbaros são uma classe com grande vitalidade e força. Ele menciona que mesmo que eles sejam bons tanques, como os anões, eles ainda possuem um requisito básico para ser um tanque. O prota até dizia que ele não queria o escudo no início simplesmente porque ele teria que refinar muito as suas técnicas e habilidades para assim ficar bom. E gastar tanto tempo assim no começo, para ele isso não passa de um desperdício. Mas então, ele percebeu que essa junção de ataque e defesa deixava o bárbaro muito apelão. E naquele momento, quando ele percebeu que o bárbaro é tão habilidoso com aquela junção de atributos e equipamentos, agora certamente ele sabia que essa escolha é a mais razoável que ele pode fazer sendo um bárbaro. E então, a porta do Dungeon Stone é aberta. E depois das cerimônias de guerreiros, os bárbaros vão direto ao labirinto. E nesse momento, o herói olha a grande muralha de Lapidônia. E mais uma vez, o bárbaro velhote espraveja pela última vez, dizendo que ali é o destino de cada um deles. E assim, os bárbaros saem correndo, todos fulminantes atrás do seu destino. O Bratia mencionou que no começo, todos correram juntos, mas simplesmente ele começa a se questionar se realmente os seus companheiros sabem onde eles estão indo. E rapidamente, o líder provisório do esquadrão de bárbaros estava lá espravejando, dizendo que ele acha que se perdeu. E os cabrinhos lá ficam lá falando: terceiro filho de Frank, que te comeu atrás do tanque. Peraí, eu acho que... Eles ficam lá falando que ele não presta pra ser líder e nem nada, então outra pessoa vai assumir o lugar dele. E foi apenas nesse momento que nosso herói percebeu que os bárbaros não passam de um bando de idiotas que apenas sabem seguir os demais. E nesse momento, quem vai guiar todos os outros bárbaros é uma bárbara bem... Rapaz, eu não sei o que eu vou falar dela não. O seu nome é Aina e é a segunda filha de Fenelin. E os outros bárbaros já começam a venerar ela. A sábia Aina, que vai levar todos nós para o caminho correto. O tempo se passa e parece que a coitada também se perdeu. E os outros bárbaros ficam todos incrédulos, sem saber o que vão fazer, já que eles devem chegar ao centro do labirinto no tempo estabelecido. E mais uma vez eles falam que o seu líder não possui qualificação para ser um líder. Enquanto eles ficam lá tentando escolher um próximo líder, o Bratinha fica lá pensando consigo mesmo. E definitivamente, os bastardos dos bárbaros não têm cérebro. O Bratinha segue pensando que ele não deve ficar ali à margem daqueles bárbaros, seguindo qualquer direção que eles acham certo. Mas também ele não pode se destacar demais, porque vocês sabem muito bem que quem se destaca acaba perdendo a sua cabeça. E então, o Bratinha vai lá falar com a Bárbara Zona. A coitadinha olha toda triste pro Bjorn e pergunta o que ele quer ali. Ela segue falando se por acaso ele vai culpar ela também por fazer todos se perderem. Mas então o Bratinha fala que ele não veio ali pra isso, e ele simplesmente vai mostrar o caminho pra ela seguir. A Bárbara Zona fica um pouco incrédulo e pergunta como ele sabe disso. E em resposta a isso, o Prato só fala pra ela seguir aquele punhado de aventureiros, ou sei lá o que isso é. Mas então a Bárbara Zona entende muito bem o recado, e ela fala pro Bjorn que ela vai tentar fazer essa estratégia dele. E no filme seguinte ela segue toda felizinha, dizendo pra todos que encontrou o caminho do labirinto. E parece que o Prota ainda tava incrédulo, pensando que eles ainda tinham um pingo de cérebro na mente. Mas eu acho que ele tava errado. O tempo se passa e eles chegam no labirinto. E da perspectiva do Prota, ele fica incrédulo, já que realmente é o labirinto de Dungeon Stone. Ele fica pensando se ele deve deixar o grupo de bárbaros em segredo, já que ele esteve doente por toda a sua vida. Ele menciona que é uma pessoa comum que nunca brigou na sua vida antes. Então ele se questiona se realmente ele pode lutar e derrotar os monstros dessa dungeon. Ele fica se lembrando se além de entrar no labirinto, não havia outra maneira de pagar os impostos de Lapidônia. E no meio dos seus pensamentos ele lembra dessa droga de impostos. Ele menciona que esse é um dos sistemas viciosos do jogo Dungeon Stone, e que todos os residentes da cidade devem pagar impostos quando fazem 20 anos. E se não pagar esses impostos, isso resultará no seu escalonamento para jogar no Vasco. Eu acho que todo mundo já entende isso. Ele menciona que há várias formas de arrecadar dinheiro. A primeira é entrar no labirinto e lutar contra monstros. A segunda é ter um emprego humilde, no bar ou no mercado. Mas o problema de tudo isso é que ele é um bárbaro, e ele sabe muito bem que as pessoas não contratam bárbaros, já que para eles todos não passam de selvagens e burros. O Bratinha segue pensando que devido à configuração do próprio jogo, os bárbaros não conseguem empregos ordinários, e é por isso que eles são os únicos que obtêm armas logo no começo do jogo. E no momento que o Prota tá imbuído nos seus pensamentos, uma pessoa grita que só faltam 10 minutos
minutos para fechar o portal. E mediante a isso, o nosso prota começa a pensar. E o grande problema é que o labirinto só abre uma vez por mês. E se ele não entrar agora, ele terá que esperar o próximo mês. Então ele começa a pensar sobre a situação. E de acordo com a configuração do jogo, se for igual, o que ele pode fazer se ele não conseguir trabalhar em qualquer trabalho ordinário? E mesmo se ele não conseguir nada, ele pode sobreviver com a comida do chefe que foi dada para ele no início do jogo. Mas essa provisão de alimento só vai durar uma semana. Então o que ele vai fazer depois que a sua comida acabar? O Protinha segue relutante que mesmo que ele consiga sobreviver um mês na cidade, certamente ele vai ficar em uma condição pior que ele já está. Então se ele vai entrar nesse portal, tem que ser nesse exato momento. O coitado do Prota tá com tanto medo que ele nem consegue se mexer. E diferente do jogo, é que há vidas reais em jogo agora. Então uma mão pega no ombro do Prota, chamando a atenção dele. O Protinha olha pra trás e ele percebe que é a terceira filha de Penélope, a Aina. Ela segue falando que todos os guerreiros já entraram no labirinto, e os únicos que estão ali são apenas os dois. Ela segue falando que eles têm que se apressar, já que eles não podem chegar muito tarde na dungeon. Os cabrinhos vão gritando, dizendo que só falta um minuto pro portal se fechar. E o Protinha percebe que realmente o portal tá ficando cada vez menor. E nesse momento o nosso Prota fala pra Aina pra ela ir primeiro, e depois ele vai seguir ela. E no momento seguinte, a Aina segue agradecendo o nosso Prota por ele ter ajudado ela antes. Ela segue perguntando pro nosso Prota como ela pode ficar tão sábia como ele. Ela segue falando que nunca viu um bárbaro tão inteligente assim. E ela menciona que quer ser que nem o nosso Prota. Na cabeça do nosso Prota, ele simplesmente pensa que eles têm que renascer de novo. Mas então ele pensa em uma resposta melhor. E ele menciona o óbvio do óbvio, que é pra ela pensar e agir normalmente. E a coitadinha da Barbarazona só agradece o nosso Prota pelo conselho. E ela já fala, se ele voltar com vida, ela vai recompensar ele. Essas palavras dela abalou profundamente o nosso herói. Se ele voltar com vida. Ela se pergunta se os bárbaros desse jogo não sentem medo, porque na visão do Prota, parece que eles não ligam pra morte. Então ele chama a atenção da Aina uma última vez, perguntando se por acaso ela tem medo de morrer. Então ela menciona pro nosso herói, e isso é óbvio. Ela fala que tem medo de morrer, mas como eles são guerreiros natos, se eles não souberem brigar, certamente eles vão morrer. E pergunta pro nosso Prota se isso não é a verdade. E o Protinha, ainda pensante com a cabeça baixa, só confirma. Ele segue pensando que eles não são diferentes, e que a realidade é que a única coisa que eles podem fazer é lutar. Enquanto a Aina vai se despedindo do Prota e menciona que eles vão se ver com vida novamente, o Protinha na sua mente só fica admirando os bárbaros, já que eles aprenderam a superar os seus medos para seguir em frente. Então ele pensa que ele também é um bárbaro. E no momento que faltava um minuto pro portal se fechar, o Prota dá um rampante e ele vai mesmo assustado, e já que essa é a única opção que ele tem. Enquanto o Prota passa pelo cabrinha que tava falando as informações do portal, o cabrinha fica todo apavorado, dizendo que é perigoso entrar no portal nesse momento. Mas a mentalidade do Prota é simples. Além dele ter um corpo de um poderoso bárbaro, ele também tem um conhecimento do personagem por ter jogado milhares de vezes. E na sua cabeça, definitivamente, ele vai sobreviver. E então, a mensagem do sistema aparece, que ele entrou no primeiro andar da cova de cristal, e na sua frente está tudo escuro. Quando o Protinha andar por si, ele se questiona onde diacho é que ele está. E uma coisa é certa, meus queridos, se tratando de Dungeon Stone, o Prota é um viciado veterano. Ele segue pensando que, tomando essa decisão baseada no seu conhecimento, ter um corpo robusto de um bárbaro, somado com seu conhecimento de jogos, talvez seja essa a fórmula da sobrevivência. Pelo menos, era isso que o Prota achava. Quando o Prota dá por si, ele percebe que não consegue enxergar nada. E ele segue pensando nos seus outros companheiros bárbaros, que eles também entraram ali apenas com uma arma em sua mão. E o Protinha tá achando isso muito estranho, porque na memória dele, no começo da dungeon nem precisava usar uma tocha, já que os cristais da parede do labirinto funcionavam como uma fonte de luz. E como o nosso herói é um veterano, ele já fica um pouco assustado, já que isso pode se tratar da masmorra da escuridão. E isso se trata de uma área de alta dificuldade,
cidade com muita limitação na iluminação. Mas no geral, isso só é perigoso para os iniciantes, já que é difícil se localizar no meio da masmorra. E o Protinha ainda segue pensando que de fato a masmorra inicia aleatoriamente para cada jogador. Ele menciona que ele nunca viu isso acontecer no jogo, que é a masmorra da escuridão ser uma masmorra inicial. No filme seguinte, a primeira coisa que nosso prota tenta fazer é abrir a janela de status. Então ele fica babujando um monte de palavras-chave para assim tentar abrir o seu inventário, mas isso não acontece. E o prota só fica irritado. Ele até pensa em voz alta que nem esperava que isso de fato iria funcionar, mas para ele não tem o menor sentido ficar ali. E mediante a situação, o nosso prota começa a desbravar a caverna. E uma coisa eu falo pra vocês, beleza, a gente consegue observar o prota, mas ele tá no breu total, ele não consegue ver nada. Ele fica pensando que tá andando devagar demais e reluta que talvez seria melhor ele andar um pouco mais rápido. E ele segue pensando que mesmo assim ele deveria tomar muito cuidado. E foi no momento que ele calou a sua boca que o cara sente uma dor escruciante no seu pé direito. O prota Jubilau, filho do Gardenal, sente uma dor escruciante e por consequência ele grita feito louco. Ele rapidamente percebe que é uma armadilha e por ironia o sistema aparece pro prota, falando que o personagem pisou em uma armadilha. No filme seguinte, o protinha fica aguentando a dor e fica tentando fazer o mínimo de barulho possível. Em sua mente em colapso, ele fica pensando que ele precisa aguentar isso com calma. E a única coisa que ele precisa evitar é fazer barulho, já que são os goblins, esses monstros que usam essas armadilhas no primeiro andar. E o protinha bigornão, ele sabe muito bem disso. E ele segue pensando que é certeza que a pessoa que colocou essa armadilha ainda está por perto ali. O protinha fica olhando e tenta avistar alguma coisa no meio daquele breu. O tempo vai se passando e ele vai avistando todas as direções. E como esperado, ele não consegue detectar ninguém ali. No meio dos seus pensamentos, ele segue pensando que talvez seria possível se ele tivesse sorte e que esse ordinário tenha ido embora. Mas então, ele segue se contradizendo que se pensar de maneira descuidada, isso com certeza pode ser a sua ruína. E então, como ele não tem certeza de nada, a melhor opção disso tudo é assumir o pior. Então, seguindo esse ponto de vista do prota, se há uma armadilha ali, então seguramente terão os goblins por perto e certamente eles devem ter escutado o seu grito. E depois que o ordinário vê que alguém caiu na sua armadilha, eles simplesmente estarão esperando na escuridão que a sua presa lentamente sucumba. Aparentemente o prota tem um plano. Ele menciona que uma das características do Dungeon Stone é o motivo do porquê nenhum som é 100% preciso. Então o prota menciona nos seus pensamentos que primeiro ele vai fazer o que ele tem que fazer. E senhores, essa armadilha de urso está encharcada de veneno paralisante. O protinha só fica incrédulo, já que esses diachos desses bárbaros não entregaram uma bota pra eles, e sim essas sandalinhas ridículas. E nesse momento o protinha tenta fortalecer a sua mente e fala pra si mesmo parar de choramingar à toa. Já que ele vai ter que lutar, é melhor ele fazer isso rapidamente. Enquanto o prota se levanta e o pé do cara tá todo lascado, ele percebe que o veneno está se alastrando pelo seu pé direito, já que ele nem consegue mais sentir o seu membro. Eu tô falando da perna dele, né, cara? O protinha tenta chamar a atenção dessa criatura para ela sair do seu esconderijo. Ele até menciona que essa situação dele não é tão ruim assim, já que pelo menos ele não tá sentindo a dor por causa do efeito da paralisia. E certamente eu não sei se isso é sorte ou azar. E assim, o ambiente ainda continua sendo muito silencioso. E logo em seguida, o protinha começa a espravejar com toda a sua força, chamando o desgramado do Goblin para uma porrada sincera. E mais uma vez o silêncio reina naquele ambiente. E a única coisa que é afetada é a sanidade do prota. O protinha segue pensando que isso pode muito bem ser algo da sua imaginação. E na verdade não existe nenhum Goblin ali. Mas ele menciona que mesmo que tudo isso for algo sem sentido, ele ainda quer ser o desgramado sortudo que sobrevive tudo aquilo. E nesse momento o prota simplesmente começa a xingar a mãe do Goblin, falando que a mãe dele é uma goblona da rabeta balançante. E ele menciona que o pai do Goblin é chifrudo. E ele segue falando que o irmão dele também é o seu cachorro e também o seu gato. E se todos eles são, certamente ele não escapa. Também é um cornão. E é nesse momento que o prota começa a escutar passos. E isso está muito claro. Essa criatura começou a se mover. E é nesse momento que percebemos que o prota não bate muito bem da cabeça, já que ele interpreta tudo isso que aconteceu simplesmente
simplesmente porque o Goblin não consegue aguentar os insultos contra sua família. E ele segue pensando que certamente o Goblin tá seguindo ele pelo cheiro do seu ketchup. Feito isso, o nosso herói sabe muito bem que a criatura está perto dele, mas mesmo assim ele não consegue detectá-la. E então, o showzinho começa. No momento que o Prota anda, a criatura também o persegue. E quando o Prota para observar, a criatura também para. O Prota percebe rapidamente que esse desgramado tá seguindo ele e tá parando numa distância padrão. E é nesse momento que percebemos que os Goblins são uma criatura muito desgramada, porque ele tá gostando de ver a sua presa perecer lentamente. E provavelmente esse desgramado tá se divertindo com medo do Prota. E o Protinha, percebendo isso, ele elabora um outro plano. Ele começa a dar um rampante, e então ele finge dar uma fraqueza no seu pé direito e simplesmente cai de bruços no chão. E agora que a presa da criatura caiu, que era exatamente o que ele queria, o que aquela criatura vai fazer com o nosso herói? O Protinha fica lá esperando, ansioso para esse desgramado chegar perto. Eu não te conto que o desgramado começou a tacar pedra no Prota, pra ver se o cara tava realmente empacotado. Eu nem preciso dizer que o Prota ficou furioso com isso. Ele fica tão irritado que aparentemente os Goblins são mais inteligentes que os próprios bárbaros. E então o tempo vai se passando e o Prota vai esperando a criatura. E no momento que a criatura chega perto do nosso herói e tá quase para pôr as mãos na sua presa, o Prota não aguenta mais esperar e se levanta partindo para uma investida absurda. A criatura ainda consegue se esquivar e parece que ela fica zombando do Prota. E no momento que o Prota percebe que não conseguiu alcançar a criatura, o seu corpo instintivamente começa a se mover sozinho. O nosso herói percebe que esse corpo de bárbaro é completamente poderoso. Enquanto ele vai descontando toda a raiva que ele passou no meio daquela caverna, o pobre do Goblin fica todo esmagado de soco. O cara ficou com a lata toda amassada. E então o Prota termina o seu combo com um ataque esmaga coração. Eu nem preciso dizer que a cena foi feia. E para vocês que falam que eu corto as cenas de combate, eu não corto, eu acho. E depois de todo aquele sofrimento, o Prota só ganhou 1 de XP. Mas uma coisa é certa, esse 1 de XP no Dungeon Stone é completamente diferente dos outros jogos RPG. Eu vou te contar, esse 1 de XP é bastante coisa. O tempo vai se passando e o Goblin vai se desintegrando, que nem aqueles zumbis do Resident Evil 4. E o Protinha vendo aquilo, ele fica impressionado. E quem é que não ficaria, né? E depois que toda aquela fumaça passa, a única coisa que sobra é um pequeno cristal vermelho. E esse cristalzinho é utilizado como moeda de troca em Dungeon Stone. O Protinha menciona que o preço equivalente desse cristalzinho equivale a um pedaço de pão. Até chega a ser irônico que ele passou tudo isso apenas para conseguir um pedaço de um pão. E mais uma vez o Prota começa a delirar, que realmente ali onde ele está é o mundo de masmorras e monstros. Quando os monstros vão de base e desaparecem, eles deixam algo para trás. O Prota segue mencionando que fora dessa cidade há paisagens familiares e diferentes raças no jogo. Tudo isso coisas que ele conhece muito bem. E depois de tudo que ele passou, é só agora que está muito claro para ele que esse lugar é o mundo que ele vivenciou e jogou por 9 anos. Porém, tem um mínimo detalhe que muda tudo. O Prota menciona que ele não vai saber se isso realmente é um jogo ou a realidade até no momento que ele pereça de verdade. Logo depois o sistema aparece, mencionando que a hemorragia continua. E percebemos o nosso Prota com toda a sua força mental, botando tudo para sobreviver. E mais uma vez o sistema menciona que a hemorragia continua. E o Protinha tava lá todo escapembado, com seu pé todo destruído. Ele fala que esse foi o preço de renunciar à dignidade humana. E menciona que não dói, porque ele não tá usando o seu pé ferido. E por meio disso ele ainda menciona que consegue se mover relativamente rápido. E meus senhores, e se eu falar pra vocês, Enquanto o Prota tava se rastejando, ele encontra outra armadilha. Ainda bem que o Protinha consegue evitar ela. Ele até menciona que outras partes do seu corpo estão começando a doer. Mas ele fala que ele pode suportar isso, já que o preço é a sua própria vida. E com o depassar do tempo, o ferimento do Prota não coagula e ele fica jorrando ketchup pra todo lado. E o sistema só mencionando que a hemorragia ainda continua. E a única chance do Prota dele sair dessa situação é encontrando alguém, um jogador bom samaritano o bastante para dar cura pra ele. E mesmo debilitado e todo escapembado, o Prota ainda pensa racionalmente e ele tem certeza, se ele continuar seguindo essa direção reta, certamente ele vai conseguir sair dessa zona escura da caverna. E é no meio daquele desespero
desespero todo, que o Prota começa a lembrar daquele cabrinha que teve sua cabeça desconectada. Ele fica pensando que esse cabrinha era um jogador como ele. A grande questão é que ele foi de arrasta, mas será que ele padeceu de verdade ou então ele retornou para o seu corpo original? Essa é uma dúvida que não saberemos. E olha que eu li o manhwa todinho, viu, cara? E então, a hemorragia continua. E o sistema só manda aviso após aviso, que essa hemorragia ainda continua. Mas até que um breve momento, o aviso muda. E lá tá dizendo que a vitalidade do personagem está menor que 5%. E se o personagem não for tratado rapidamente, certamente ele vai de arrasta. O tempo se passa e o Protinha aparentemente chegou na zona um pouco mais clara da caverna. Por algum motivo, eu não sei se é pela esperança, mas o Prota segue pensando que parece que ele tá ficando melhor a cada vez que ele fica mais claro. E nos seus pensamentos, o Protinha fica se confortando e ele tá todo otimista. Ele segue pensando que certamente ali vai ter uma pessoa que vai conseguir ajudar ele. Mas então aparece o seu alter ego e a sua mente fica lá pregando peças nele, dizendo que ele é patético. O Prota olhando para sua versão meio que maquiavélica, ele fica sem entender. E essa versão do mal questiona ele do porquê uma pessoa ajudaria a um bárbaro moribundo como ele. Ele até segue falando que ele não é bonito ou muito menos inteligente, pelo menos na perspectiva dos outros. E o Protinha observando aquela alucinação, ele fica lá coringando geral e fica chamando a alucinação dele de imbecil e menciona que ele é muito inteligente. E naquele momento, enquanto o Protinha tava trocando ideia com a sua versão do mal, enquanto ele falava que ele ia ter sorte e ia encontrar uma pessoa, a sua outra versão mencionava que é mais fácil ele encontrar um monstro abominável. Enquanto o Prota tá imbuído de pensamentos de como ele vai sobreviver e se realmente ele vai sobreviver, um turbilhão de pensamentos passa pela sua cabeça, até mesmo o desejo de desistir. Mas felizmente, o nosso herói não desaba com esse tormento. Ele simplesmente se apega na sua mentalidade, até no momento que ele chega na luz. E o sistema já vai falando Que a sua vitalidade já tá abaixo de 4%. E o Prota tá tão fraco que ele nem consegue falar. A única coisa que ele consegue fazer é grunhidos. E logicamente rezar pra qualquer pessoa aparecer por lá. Até que cagadamente um grupo de aventureiros passa por lá e avistam o Prota. O cabrinha de cabelo vermelho pergunta se por acaso é um bárbaro ali. Enquanto os cabas estão discutindo o que eles estão vendo, o sistema do Prota vai avisando que a vitalidade do personagem está abaixo de 4%. E também que a hemorragia continua. E se eu falar pra vocês que o Protinha simplesmente desbloqueou uma conquista? E isso foi porque a sua vitalidade chegou em 2%. E a sua recompensa foi um aumento permanente na sua sanidade. E meus senhores, pode até parecer pouco, mas esse pontinho, meu amigo, é muita coisa. No filme seguinte, o cabrinha chega lá e fica observando o Prota. E o cara simplesmente fica lá conversando à toa, dizendo que ele parece um iniciante. E o Protinha quase morrendo de ódio, sabendo que ele sabe muito bem que ele é um iniciante e por que ele não ajuda de uma vez. O Loirinho segue falando que aquilo é muito suspeito. Então ele questiona como assim um iniciante chegou antes do que eles. E o Protinha ainda fraco nem consegue falar nada. O Prota tenta falar alguma coisa pra ele, mas a única coisa que sai são grunhidos. Mas na realidade, no seu pensamento, o Prota tá suplicando pela ajuda desse cabra. E ele fica putaço por ele tá ali parado só olhando pra ele. O Loirinho pergunta pra sua companheira, que é clérigo, se ele pode curar o bárbaro. E a desgramada na cara dura recusa, cara. E o Loirinho desgramado até achava que isso iria acontecer. E aparentemente esse Loirinho não é o líder não, viu? Porque o cara não tem moral, velho. Mas logo em seguida ele já vai pedindo a porção pro seu outro companheiro. Ele fala que vai pagar o cara. E então fica tudo certo. O cabrinha recebe a porção de cura. E depois de toda aquela enrolação, o Loirinho já vai curar o Prota. E ele já vai mencionando que vai doer que só um caramba. E no momento seguinte ele começa a despejar no pé bichado do Prota. E então o sistema aparece, mencionando que devido ao efeito de cura, o corpo do Prota vai se regenerar rapidamente. E no momento que a onda bate, o Prota dá um grunhido ensurdecedor. Ele menciona que aquela sensação é como se seu corpo estivesse derretendo. E então, no momento que a última gota da poção cai no chão, o pé do Prota já tá novinho em folha. E felizmente, depois de todo aquele desespero, o Prota consegue se erguer novamente. E a única coisa que passa pela sua cabeça é que realmente ele pensou que iria perecer. E no filme seguinte, o Loirinho todo tranquilão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele chega lá e questiona o Prota, como ele, um iniciante, conseguiu chegar ali antes deles. Ele segue perguntando se por acaso o Prota sabe de alguma passagem secreta. E ele menciona que ele gostaria de saber essas informações. O Protinha no fundo sabia que esse era o propósito do cara. Até mesmo porque
é muito melhor. Não há nada mais perigoso do que uma bondade sem motivos. O Protinha toma fôlego e ele segue falando que ele não sabe de nada. Ele segue falando de desde quando ele entrou no labirinto, esse foi o lugar onde ele desceu. E vendo aquela resposta, o Lourinho só fica pensando. Ele menciona que realmente isso faz sentido, já que ele lembra de ter lido em algum livro. Em resposta àquilo, o Lourinho parece um pouco desapontado, mas ele acredita no que o Prota tá falando. Ele até menciona que viu isso em um livro. Ele menciona que é dito que às vezes alguém cai numa zona periférica por causa da instabilidade dimensional. Ele segue falando que é dito que às vezes alguém cai numa zona periférica por causa da instabilidade dimensional. E menciona que isso acontece a cada 100 anos. Ele vendo aquilo, que isso acontece uma vez a cada 100 anos, a única coisa que passa pela sua cabeça é que o cabo é muito azarado. Em seguida, o Protinha segue observando o grupo de aventureiros e ele detecta que ali possui um clérigo e um mago. E por sua experiência, isso significa que pelo menos eles são de nível intermediário. Mas logo em seguida, o Cabrinha já vai se despedindo do Prota. E parece que no final, o cara é até gente boa mesmo, já que ele fala que o Bigorna não precisa pagar pelas porções. O Protinha pensa um pouco, mas ele sabe muito bem, já que o tempo no labirinto é dinheiro. Ele menciona que já é um milagre ele ter investido tanto tempo assim nele pra ouvir a história. Enquanto o Prota vai catando seu escudo do chão, ele menciona que ter sobrevivido foi bom, mas no entanto, esse sentimento de ter sido salvo por pena é algo que fere muito a honra do nosso herói. E no filme seguinte, observamos a trupe de aventureiros, e o Cabrinha Ruivo segue falando que o Bárbaro teve muita sorte, mas o Lourinho discorda disso. Ele pergunta se realmente ele teve sorte, já que ele passou por isso logo no começo da sua jornada. Mas o Cabrinha Ruivo retruca, dizendo que se qualquer um deles pisasse naquela armadilha, a mesma coisa ia acontecer com cada um deles, já que foi sorte eles terem passado por lá. Ouvindo aquela história, a arqueirazinha já fala que quem salvou o Bárbaro foi o tal Trolls, O cara do cabelo loirinho. ela segue falando que o Ruivinho nem queria usar uma porção no Bárbaro. E ele menciona que isso é verdade, mas isso não faz ele diferente da sacerdotisa, que fez igual. E a desgramada que é religiosa só vira o olhar. E em resposta a essa brincadeira, a arqueirazinha ficou furiosa. Enquanto os cabrinha fica lá discutindo entre si, o Lourinho, que realmente ajudou o Prota, fala que isso não foi nada demais. E a única coisa que ele quer saber é onde é que vai dar essas manchas de ketchup do Bárbaro. O cabrinha até se assusta e se questiona se eles não andaram bastante. A arqueirazinha, vendo tudo aquilo, ela começa a zombar o Ruivinho e menciona que para fazer isso precisa de muita força mental e que realmente parece que não foi só sorte. Mas o cabrinha ainda fica lá menosprezando o Bárbaro. E logo em seguida parece que o Loirinho achou um atalho. E de acordo com a novinha da flecha, parece que o Loirinho é uma espécie de guia. E o cara não é qualquer guia não. Aparentemente ele memorizou todo o mapa da dungeon principal. O cara é brabo, meu parceiro. Até a sacerdotisa ficou impressionada. No filme seguinte, o Loirinho avista uma coisa, e aparentemente é o fim da primeira dungeon. Enquanto ele vai abrindo o primeiro portal e já vai chamando todos para entrarem juntos, a arqueirazinha avista uma coisa, e ela menciona que aquilo ali não é a sandália do Bárbaro. E o magozão, observando aquilo, ele joga uma magia de iluminação. Eles vendo aquilo, todos ficam sem acreditar. O mago Veão segue perguntando pro Loirinho quando foi que demorou deles caminharem até eles encontrarem o Bárbaro. E o Loirinho responde que provavelmente era uma distância de 15 quilômetros. O magão acha insano o fato do Prota ter se arrastado por tanto tempo no escuro sozinho. E certamente o Bárbaro é monstruoso. O Ruivinho fica suando frio e pensando, se fosse ele, quanto tempo a sua mente aguentaria nessa incerteza. Ele até menciona que não é bom pensar muito nisso. Ele menciona que foi só agora que ele percebeu que o Bárbaro estava estendendo a sua mão direita. E assim, ele sacou uma gema mágica. E mesmo se rastejando tanto, o Prota nunca soltou a sua ferramenta de negociação. Simplesmente, ele não tinha nada além daquilo. O cabrinha até fala que vai retirar o que disse sobre ele. E assim, ele pergunta pro Loirinho qual era o nome do Bárbaro. E os cabrinhas seguem pensando sobre o Prota, que um louco como aquele não deve ser fácil de se controlar. Por mais que o momento seja difícil e desesperador, esses tipos de pessoas nunca tomam a morte como uma saída. Depois do Protinha quase perecer no início e sobreviver por um milagre, ele começou a detonar goblins atrás de goblins. E era só pancadão violento. Coitado desse goblin aí, cara. O Protinha mencionou que ele ficou esmagando goblins por muito tempo. E mesmo esses miserinhas não parando de aparecer pro Prota, ele simplesmente ainda nem se sentia cansado. E a questão da batalha é muito simples. O grande perigo
da última vez era porque o Prota não conseguia enxergar as criaturas. Agora, essa tarefa fica bem fácil. E esses goblins são tão estúpidos que ele fica jogando armadilha por qualquer lado. São coisas completamente aleatórias e facilmente detectável a olho nu. O Prota menciona que seus ataques surpresas eram fáceis de prever e as emboscadas desses porrinhas eram muito óbvias. Mas nem tudo era maravilha, pois existia ainda alguns pequenos problemas. Por exemplo, o Prota tava com fome, mas o Prota tá ligado que o chefe da tribo de bárbaros deu pra ele uma bolsa de comida. E o nosso Prota é tão sortudo que quando ele vai checar, ele percebe que a sua bolsinha está rasgada. E agora, 5 dos seus 7 dias de suprimentos foram pra vala. O Protinha vai lá, come o que dá pra comer e raciona o que tem que racionar. E depois do Prota se entalar de pão, aparece um outro problema pra ele: a sua sede. E a grande questão é como é que ele vai conseguir água nessa dungeon. No Dungeon Stone tem um sistema de saciedade, e normalmente ele funciona apenas em algumas masmorras. O Prota menciona que ele nunca precisou carregar água, porque o personagem apenas comia. Mas agora, isso é completamente diferente, já que esse jogo se encontra hiperrealista. O Bigorna demonstra ser muito inteligente, já que ele pensa, se o chefe não deu água pra ele, isso indica que ele pode conseguir facilmente na masmorra. No filme seguinte, o Prota consegue ouvir barulho de água, e quando ele observa bem, ele percebe que tem uma pessoa ali. E tirando aquele grupo que salvou a vida do Prota, esse humano é a primeira pessoa que ele encontra na dungeon. Ele segue falando que aparentemente no jogo parece ter uma regra não escrita entre os exploradores não conversarem uns com os outros. E então o tempo se passa. O Protinha tá lá contando as suas pedras, e pelos seus cálculos parece que ele tem 44 gemas. O nosso herói segue pensando, e pra ele é assustador pensar que ele quase foi de base. Mas agora o problema já é outro, já que ele tá ficando muito cansado. Ele menciona que existe 2 maneiras de dormir na masmorra. A primeira é deixar sua vida na mão de Deus e tirar na sorte. E a segunda é conseguir um companheiro para que vocês se cuidem. E parece que essa segunda opção tá sendo um pouco difícil pro nosso herói. Todos os iniciantes humanos ficam apavorados. Ele tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, tenta várias vezes, e os caras só ficam lá julgando o Prota. O Prota não esperava que todos iriam o recusá-lo. E do momento que ele tava perdendo as esperanças, aparece uma pessoa chamando a atenção do Prota. E ele vem todo caridoso, com sua cara de bom moço. E também com um martelo desgramado na sua mão, tá maluco, tchê? O Cabrinha segue perguntando se o Prota por acaso tá procurando um companheiro noturno. O Prota pensa em voz alta, esse tal companheiro noturno, e ele fica pensando que é uma coisa completamente depravante. O Cabrinha se explica direito e o Prota parece que consegue entender. Então ele já vai mudando sua postura. E ele menciona que na verdade ele estava procurando sim esse tal companheiro noturno. O Cabrinha vai se apresentando que o nome dele é Hans. E por algum motivo, o Prota fica mencionando que o nome desse cara parece muito pervertido. Mas como o grande Bigorna não tem outra escolha, ele acaba aceitando. E em resposta à apresentação do Hans, ele já vai logo se apresentando como Jubilau, o filho do Gardenal. Paja preta. Então o Cabrinha aperta a mão do Prota todo amável e fica falando que vai chamar ele de Jubilau. O Hans até menciona que se eles tivessem 3 ia ser até melhor, mas como seria um desperdício de energia à busca de outra pessoa, é melhor ficar só eles 2 mesmo. E eu vou te contar, esse cara parece ser muito, como eu posso dizer, sem ser cancelado. Pois é, essa parada aí. O Prota vendo a reação desse desgramado, ele interpreta essa situação como se o cara estivesse zombando dele. E como tá tudo certo entre eles, o Cabrinha vai tirar no Joaquim Pô pra ver quem vai dormir primeiro. E como o nosso Prota é um ser desafortunado de sorte, ele acaba perdendo pro Hans. E feito isso, ele vai pegar o primeiro quarto de hora. E se você não serviu o quartel, é 2 horas de serviço. Só que no caso deles, é 2 horas de soneca. E o Protinha, como não tem outra escolha, e ele é um azarado de plantão, ele só aceita. Logo em seguida, o Hans já vai apresentando o relógio pro Prota. Ele pensando que o Prota é um bárbaro estúpido, ele vai lá, todo educado, explicando como é que funciona o relógio. Fala até o nome da peça que ele tá segurando. Ele menciona que quando esse ponteiro chegar ali, é pra ele acordar o Hans. O
cabrinha é tão educado que ele acaba perguntando pro Prota se ele entendeu. E se ele não tiver entendido, ele pode explicar mais uma vez. O Prota, um pouco aborrecido, ele fala que entende e então o tempo passa. E ele segue pensando que essa imagem que as outras pessoas acham que ele pode acabar usando ela a seu favor, já que o maior erro de uma pessoa inteligente é pensar que a outra pessoa inteligente não passa de um tolo. O Prota fica observando a caminha do Hans e ele acha ali muito confortável. Ele fica até pensando se por acaso ele pedir emprestado pro Hans esse saco de dormir, será que ele o emprestaria pra ele? O tempo vai se passando e a única coisa que passa na mente do Prota é que não apareça nenhuma eventualidade desgramada, já que ele tá muito cansado e a única coisa que ele quer fazer é descansar um pouco. O tempo se passa mais uma vez e o quarto de hora acaba. O Protinha vai lá e acorda o Hans. O cabrinho pergunta se tá tudo bem, se não aconteceu nada demais, e o Protinha confirma que ficou tudo numa boa. Então o Hans já vai falando pro Prota que é melhor ele dormir então, e quando passar as 2 horas ele vai acordá-lo, e o nosso herói calmamente concorda. Só que na mente dele ele não vai fazer isso, porque ele não confia em ninguém, e desse jeito ele não vai conseguir descansar. Ele segue pensando como ele poderia confiar em uma pessoa que ele nunca viu na sua vida. E então o nosso Prota fica fingindo que está dormindo, e ele fica roncando muito alto. E a situação do nosso herói é a seguinte: como ele é um bárbaro que está morto de cansado depois de seu longo dia de trabalho vigoroso, ele fica se questionando que esse desgramado não vai o traí-lo. Em contrapartida, o Hans fala em voz alta que a raça do Prota é muito estranha, e o Prota fica achando que a sua estratégia não tá funcionando, e usando o estereótipo que as pessoas acham dos bárbaros, que eles não passam de seres grosseiros e estúpidos, o Prota simplesmente deixa sua guarda aberta. Isso ficou um pouco estranho. E ele segue pensando que não importa o que ele esteja planejando, certamente se ele premeditou alguma coisa, essa seria a hora perfeita para ele pôr em prática. Mas no fim o tempo passou e o coitado não conseguiu dormir nada. O Prota fica lá se martirizando que ele deveria ter dormido essas 2 horas de sono, mas isso é uma coisa difícil para ele, já que ele não pode baixar sua guarda em frente a alguém que ele nunca viu antes, e assim ele não pode dormir até que ele confirme que essa pessoa realmente é confiável. Ele segue pensando, se ele continuar assim, é capaz que ele vai ser empacotado só de cansaço. Mas num piscar de olhos, o nosso herói simplesmente cai no sono, e ele acorda num grito do Hans. E o Prota tá até babando, tchê. O Hans segue falando pro Prota que é melhor ele limpar a baba que tá escorrendo da sua boca. O Prota vai se desculpando e o Hans simplesmente desculpa ele facilmente. Ele menciona que por sorte não houve nenhum problema enquanto ele tava dormindo, então é melhor ficar por isso mesmo. E a suspeita do Prota só aumenta cada vez mais. O Prota agradece e ele menciona que se ele quiser dormir mais, ele vai ficar de guarda ali pra compensar a estupidez que ele fez. E o Hans amigavelmente fala que não tem problema. E ele menciona que o Prota já tá muito cansado. Ele até fala que é melhor ele dormir agora. E enquanto o Prota internamente desconfia, na frente dele ele só agradece o aventureiro. O Prota segue lembrando da imagem que ele tem desse Hans. E pro Prota, ele parece ser uma boa pessoa. Ele lembra dele oferecendo ajuda enquanto o Prota tava com dificuldades. E ele segue pensando que ele também não o culpou por ele ter dormido no seu quarto de hora. O Bigorna menciona que no Dungeon Stone que ele conhece, pessoas amáveis assim não existem. O Prota tava dormindo, mas no relance ele acorda por algum motivo. E lá estava o Hans, com uma marreta desgramada, prestes para esmagar o coco do Prota. Como eu posso dizer, o vídeo acabou de acabar. E, cara, muito obrigado que tenha assistido até aqui. Foram o quê? 50 minutos? Eu sei que poderia ter feito um pouco mais, mas como eu disse, eu só queria rushar isso logo porque eu tô produzindo uma outra obra. E essa obra, particularmente, eu sinto que ela é bem importante. Eu acho que é isso. Não sei mais o que dizer. Fala, meus queridos! Tô aqui iniciando essa parada aqui porque eu tô muito doido aqui, tá ligado? Eu ainda tô aqui me organizando pra tentar aumentar a frequência dos vídeos e eu tô aqui, né, atrás de editores pra me ajudar, tá ligado? E como o YouTube ainda não me paga, eu só tava olhando as coisinhas aqui e tentando formular uma rotina pra que eu consiga postar no mínimo 2 vídeos por semana. E olha, eu consegui formular essa rotina, viu? Agora só resta o YouTube começar a me pagar e eu conseguir postar mais vídeos. É isso. Então, bora pra continuação dessa história linda. No capítulo anterior, o Prota acaba de acordar e a sua primeira vista é aquela marreta do Hans vindo em
direção da sua cabeça. Felizmente, nosso prota consegue se esquivar com maestria e rapidamente fica em posição de guarda. O desgramado do Hans fica incrédulo, percebendo que o prota acabou de desviar do seu golpe. E então começa a emergir aquela aura assustadora do nosso prota. O seu olhar de psico furioso em direção ao desgramado. O Hans já fica tremendo na base e fica pedindo desculpa pro prota. E a única coisa que passa na cabeça do nosso herói é como assim um desgramado como esse tá simplesmente tentando usar as desculpas pra tentar se safar dessa ocasião. Enquanto o prota vai xingando o Hans em sua mente, ele dá um pinote pra frente pra dar uma investida com muita força na cara do desgramado. E rapidamente o prota dá uma escudada na cara do Hans. E em consequência a isso, o desgramado cospe muito ketchup. Logo depois, quando o desgramado recobre o seu equilíbrio, ele simplesmente tenta falar com o prota e menciona que ele pode se explicar sobre essa situação. E nesse momento percebemos que o protinha tem um dilema muito peculiar. Da sua perspectiva, se o inimigo não cair com o primeiro golpe, é só tacar-lhe outra porretada. E rapidamente o prota prossegue no seu combo. E a escudada foi desgramada na cara do Hans. O desgramado cai longe, todo escapengado. E rapidamente ele tenta se levantar, todo escapengado. Mas então, quando o ordinário tenta se virar, ele olha pro prota, todo psicodélico, completamente sedento de vingança. E a única coisa que ele consegue fazer com um monstro desse na sua frente é tentar pedir desculpas. Ele fica implorando pro prota perdoar ele e fala que ele só tava tentando espantar uma mosca na testa dele. Que é brincadeira, ele não falou isso não. E então, o prota pergunta todo ameaçador por que ele fez isso. O miserinha rapidamente começa a se explicar e ele fala que é por causa das suas pedras mágicas. Ele segue explicando que iria apenas nocautear o prota e depois ia surrupiar ele. O prota fica analisando a situação e ele sabe muito bem que ele queria era aniquilá-lo e não apenas nocautear. Mas uma coisa não faz sentido pro nosso herói. Tudo isso por causa de pedras mágicas. No momento seguinte, mais uma vez, o Hans fica implorando e chorando a míngua pro prota. Fica mencionando que tudo o que ele falou foi verdade e que também ele iria pegar o seu escudo e depois ia vender, já que é uma grana bem alta vender um escudo de um bárbaro. O nosso herói fala um pouco descontraído, perguntando se era apenas isso. E o cabrinha já fica um pouco feliz, pensando que o prota ia deixar ele se safar disso. Essa situação, na perspectiva do prota, não tá nada fazendo sentido. E o seu instinto diz pra ele que esse desgramado ainda tá escondendo alguma coisa. E rapidamente ele dá um bicudão na cara do cara. E meu querido, olha o tamanho do pé do prota, é maior que a cara do cara, velho. Nesse momento, o nosso herói dá um checkmate no desgramado traidor, falando pra ele que essa é sua última oportunidade de dizer a verdade. O nosso herói segue pensando que aniquilar outro explorador é um crime em Dungeon Stone, e é por isso que ele tem certeza que alguma coisa está errada. E rapidamente o desgramado do Hans começa a falar. Ele menciona que queria o seu coração. Que isso, rapaz? O cara ficou apaixonado pelo prota. O bigorna fica incrédulo e o Hans começa a se explicar. Ele menciona que os corações de bárbaro estão valendo uma grana preta em Lapidônia. Ele segue falando que ele escutou que estão usando como matéria-prima para o material mágico. E nesse momento cai a ficha do nosso herói. E que na perspectiva desse desgramado traidor, o nosso herói não passava de um Goblin, uma criatura que ele poderia simplesmente derrotar e lutear os seus restos. No filme seguinte, o Hans pergunta pro prota se por acaso ele vai deixar ele sair agora, já que ele disse toda a verdade. E em resposta a isso, o nosso bárbaro fica lá, só pensando. Mas rapidamente ele abre um sorriso extremamente irônico. Ele simplesmente questiona o Hans. Como assim deixar você ir? O nosso herói segue falando que talvez ele pode até continuar encontrando pessoas como ele. Então ele pergunta se ele papocar os caras no morro e ele ficar encurralado como ele está. Será que eles vão ficar choramingando pra deixar ele sair? E então, se isso acontecer, ele deve deixar todos eles saírem livremente? O Hans com a cara toda amassada, ele fica espravejando pro bigorna e fica falando que ele não é como esses decrépitos abomináveis. Ele até fala pro nosso herói que ele pode dar tudo que ele tem ali, até o butico. Mas então o prota fala que butico de macho dá febre, e então desce uma escudada no cara. E nesse momento só passa uma coisa na mente do nosso herói. Ele menciona que só faz um dia desde que ele entrou nesse mundo desse jogo, e o nosso herói simplesmente já aniquilou uma pessoa. O sistema sutilmente aparece, dizendo que o nosso prota conseguiu uma conquista pelo seu primeiro empacotamento de terceiros, e a sua recompensa foi mais um de mentalidade permanentemente. E como eu disse, isso parece pouco, mas é bastante, viu? No segundo dia, o nosso herói tava muito bem de vida. Ele já tava todo tunadaço,
agora com a marreta desgramada e com umas ombreiras todas estilosas. Até calçado o Protinha tava, meus queridos. O nosso herói menciona que ele saiu da sua vida primitiva e agora, se ele estiver com sede, ele simplesmente pode tomar água no seu cantil. E se por acaso ele se perder, ele pode facilmente se localizar com a sua bússola e também ter noção do tempo com seu relógio. O Hans foi tão caridoso que o Prota ainda conseguiu uma porção e alguns utensílios de cura mais primitivos. O nosso bárbaro segue se questionando e ele acha essa situação completamente irônica, já que ele simplesmente aniquilou uma pessoa e agora ele simplesmente é capaz de viver como uma. Esses são os atributos do nosso herói. Eu não vou ficar falando muita coisa e então, se quiser, dá uma pausada aí, meu chapa. Mas você pode confiar em mim. Se o Prota tiver alguma habilidade apelona, eu vou explicar pra vocês. Valeu, bora lá. O tempo foi se passando e o Prota foi descendo a marretada nos goblins. E ele precisava apenas de uma porretada bem segura que o goblin ia sucumbir. O Pratinha segue falando que no mesmo dia, os goblinzinhos começaram a aparecer em grupos de 2. E também, ele conseguiu incrementar o seu combate com a sua arma nova. E o seu progresso estava indo tudo a mil maravilhas. E ele conseguia esmagar os goblins completamente. Só que o grande problema é que o Prota tá morrendo de sono. Ele menciona que depois do incidente com o Hans, ele não conseguiu dormir mais do que 10 minutos. Então ele simplesmente continuou caçando goblins. Mas uma coisa é certa, o Prota precisa dormir. No filme seguinte, o nosso herói fica lá escorado na parede, tentando descansar um pouco. Mas então, rapidamente o Prota percebe na sua frente mais 2 goblins vindo se esgueirando à sua presença. Ele fica muito furioso, já que nem se passaram 10 minutos e os desgramados dos goblins já começam a aparecer. O tempo mais uma vez se passa e o Pratinha fica achando que ele já cuidou de todos os goblins que estavam nessa região. E no momento que o nosso herói prega seus olhos por poucos momentos, a sua próxima visão é de um goblin completamente psicótico, com a sua adaga fincada no seu peitoral fibrado. E o nosso bárbaro ficou apavorado, já que simplesmente ele nem sentiu a facada. Rapidamente, com um único golpe, o Pratinha consegue neutralizar o primeiro goblin. E João, tu tá bem aí, doido? Você é o próximo. Para, minha Nossa Senhora! O Pratinha percebendo que o goblin saiu correndo adoidado, e o nosso Prota tá tão cansado que ele nem tem força de perseguir o desgramado do goblin. E o seu ferimento que ele acabou de receber, ele menciona se fosse um pouco mais pra baixo, certamente ele teria rido de Vasco. E depois desse ocorrido, o Pratinha percebeu que realmente ele precisa de um companheiro de noite. Ou será que era noturno? Eu esqueci alguma coisa aqui, cara. No momento que o Pratinha joga um pouco da porção de mana em sua ferida, ele sente uma dor grosseante. E ele menciona que essa dor que ele tá sentindo por seu ferimento começar a se curar dói muito mais do que a própria facada que ele recebeu. E isso pra ele não tem o menor sentido. E mais uma vez, o Pratinha sai explorando. E a sua missão agora é encontrar outro companheiro noturno. E uma curiosidade que o manhwa nos mostra é que se passaram 14 horas desde o momento que o Prota aniquilou o Hans. Ou seja, ele tá muito tempo sem dormir. O Pratinha sabe muito bem que ele não pode confiar em qualquer pessoa, ainda mais agora que ele descobriu o valor que o seu coração tem. E a missão é muito simples, ele só precisa encontrar outro bárbaro. E senhores, o Prota agora todo armadurado e bem trajado, ele tá parecendo aquele Zé Droguinha de Pop 100, tá chovendo novinha pra ele. Só que na realidade são as propostas de companheiros noturnos. E a única coisa que passa na mente do Prota é que se tratam de humanos. Ele nem precisa se esforçar. Rapidamente aparecem outros grupos de humanos, todos eles querendo tirar uma casquinha do Prota, pra assim conseguirem dormir com mais segurança. E na sua última proposta de companheiro noturno, o Prota menciona que ele só se une com bárbaros. O Cabrinha, percebendo que o Prota estava atrás de bárbaro, ele fala que vai ser bem difícil ele encontrar algum por ali. E o Protinha pergunta do porquê isso é uma tarefa difícil. E o Cabrinha responde o Prota, mencionando que os bárbaros são bem porra louca. Eles simplesmente, depois que completam a sua cerimônia de maioridade, rapidamente eles sobem de andar. E de 100 pessoas que andam por ali, são apenas 1 ou 2 bárbaros que aparecem no primeiro andar. E o Protinha fica pensando que realmente, levando em consideração o treinamento dos bárbaros e o seu porte físico, realmente é raro que eles ainda estejam no primeiro piso. Enquanto os Cabrinhas se despede do Prota e deseja boa sorte no encontro dele, o Protinha fica pensando se ele deveria desistir de encontrar alguém como ele. E no momento que nosso Prota estava prestes a aceitar a sua realidade, ele mais uma vez segue andando. E então ele avista uma fadinha. Bom, não tá tão
toda cheia de saúde, mas tem uma boa dianteira. Se é que você me entende, é piada, desgraça. Enquanto o Prota observa a fadinha, na sua mente só passa uma coisa, que ele encontrou seu companheiro. O Protinha todo bronco questiona a fada e fica perguntando se ela por acaso tá sozinha. A novinha fica toda arisca e rapidamente pega o seu arco. E parece que ela tá um pouco judiada, viu, cara? Aparentemente passou por maus bocados a coitadinha. O Protinha também percebe que ela tá bem alerta, mas ele releva a situação, que qualquer pessoa ficaria assustado com um bárbaro de 3 metros de altura. 3 metros é demais, né, cara? Sei lá qual é o tamanho desse cara. E na sua visão, parece que a elfa foi ferida no seu abdômen. E estranhamente, parece que essa ferida não foi feita por um goblin. O Protinha rapidamente pergunta se por acaso ela foi ferida por um humano. A elfa rapidamente se levanta e a aura do ambiente fica completamente silenciosa. Mas no filme seguinte, a fadinha cai de joelhos e fica pedindo perdão pro Prota, chamando ele de senhor. O Prota fica completamente incrédulo e sem entender o que tá acontecendo. A fadinha segue implorando pro Prota pra ele deixar ela livre apenas essa vez, e só essa vez. Ela segue falando que tem um irmão pra cuidar quando chegar em casa. E a reação do nosso herói é a melhor. Ele fica com essa cara de pamonha e ele não consegue entender como assim uma fada tá nessa situação lamentável. Nas lembranças do nosso herói, ele sabe muito bem que as fadas no jogo, elas falam friamente e também elas se baseiam em suas aparências. O Prota pensava que as fadas eram as belezas frias. Agora eu fiquei imaginando se o Prota escolhesse uma fada e ele fosse um personagem feminino. Será que ele ia ser uma mulher capaz nesse jogo? Eu acho que eu tô pensando demais. Bora voltar pra história. Logo em seguida, o Protinha se abaixa calmamente. E a única coisa que ele quer resolver é esse mal entendido que ficou no ambiente. E a sua estratégia é dar um sorriso cativante pra ela se acalmar e ficar de boa. E então, o nosso herói abre o seu sorriso e fala pra fadinha não se preocupar. Mas na realidade, na perspectiva da fada, esse sorriso do Prota é completamente demoníaco. Enquanto ele tá rindo com essa cara de doido, ela fica falando pra fada que ele não tem interesse em aniquilar ela. E na mente da coitada, ela sabe que ele tá mentindo. A fadinha toda chorosa começa a falar com o Prota. E ela menciona que sabe que ele é um bárbaro, mas ela pergunta se ele realmente precisa fazer isso. E mais uma vez ela implora, só dessa vez pra ele deixar ela ir. Em resposta a isso, o nosso bárbaro fica indignado e se questiona o que carambolas os bárbaros fazem nesse mundo pra ser tratados desse jeito. O Protinha, que na sua mente ele só tem sido um cara legal, ele fica pensando consigo mesmo e se questionando do porquê essa fada tá tão assustada, já que ele só tá apenas falando com ela. E o Protinha, já sem paciência, ele cata umas ervas e uns band-aids da sua mochila e joga logo em cima da fada. A coitadinha recebe, mas fica completamente sem entender. A elfinha olha os itens de cura na sua mão e ela consegue identificar a erva de saúde na sua mão. E o Protinha é tão pilantra que ele nem sabia que essa erva era realmente de cura. E o Protinha menciona que ele utilizou a opção correta por ter se curado com a poção de cura, já que ele não sabia de que diacho de mato saiu essa erva, e poderia muito bem ser um veneno. Logo em seguida, a elfinha tava toda tímida, perguntando pro nosso herói do porquê ele tá dando essas coisas pra ela. E o Protinha friamente responde ela, perguntando se ele precisa de alguma razão pra ajudar ela. Mas sabemos que o Prota realmente tá com segundas intenções, não com essa segunda que você tá pensando, seu desgramado. Logo em seguida, o Prota fala que ele vai proteger a fada, e é melhor ela se tratar de curar rapidamente. O Protinha pensa que ele quer essa fada como sua companheira noturna, e ele sabe muito bem que ele tá sendo um lixo por fazer isso com ela, mas rapidamente ele releva a situação, já que isso também vai ser benéfico pra fada, já que essa ferida em seu abdômen, somado com as olheiras de não ter dormido, e acima de tudo, a sua aparência angelical e completamente sedutora, ela certamente ia ser presa fácil em Dungeonstone. O tempo se passa e a fadinha já tá de boa, e já tá com as fitas do Rek na sua barriga, e nesse momento o Prota se apresenta como Bigila, o filho do Tadala Fila. E o nome da fadinha é Erven. No momento que eles começam a conversar, o Protinha logo pergunta do porquê ela tem tanto medo dele. E a coitadinha rapidamente fala, pelo simples fato dela ser uma fada e ele ser um bárbaro. O Protinha fica pensando consigo mesmo, questionando do porquê isso tem alguma relação. A fadinha segue falando de uma guerra que teve entre os bárbaros e as fadas. E desde então, as duas raças são inimigas declarados. Na cabeça do nosso herói, é a primeira vez que ele escutou que essas raças tiveram uma briga. E se a sua memória não falha, ele tem quase certeza. E essas duas espécies no jogo
se tratavam muito de boa. A coitada da elfinha, ainda toda assustada, ainda segue falando que essa guerra terminou há mais de 10 anos atrás, e certamente ela não tem nada contra os bárbaros. E a coitada segue falando que ela não tem o menor interesse e nem a possibilidade de brigar com o Prota. A Pratinha fica pensando sobre esses 10 anos que se passaram, e uma coisa reluta na sua mente: quanto tempo se passou desde que o jogo começou pra ele? E seguindo essa perspectiva, talvez ele, que era um viciado, não conheça tudo que mudou em Dungeonstone. A Pratinha responde pra fada que ele também não quer problemas com ela, e a bichinha fica toda sorridente e sem acreditar. E o nosso herói, sem perder tempo, já manda a proposta pra fada, se por acaso ela quer se tornar a companheira noturna dele. A fadinha fica um pouco pensativa na situação, e ela segue falando de uma história que ela escutou, falando que os bárbaros valorizam a sua honra acima de tudo. E então ela já manda a braba pro nosso Prota, se por acaso ele poderia jurar pela sua honra de guerreiro que ele não fará nada com ela. E ela menciona que também vai jurar em nome do seu clã. E mais uma vez, na perspectiva do Prota, essas coisas não valem de nada, já que nem bárbaro ele é. No filme seguinte, o Prota aceita isso, mas ele segue falando que antes disso, ele vai deixar uma coisa claro pra ela. Ele corrige ela que ele não é nenhum senhor. Ela ficava falando isso demais, eu não falei aqui pra vocês. E que também ele é o Bigila, o filho do Tadala Fila. Eu acho que eu vou mudar esse nome, cara. Ele fica pensando que ela não sabe, mas na realidade ele só tem 20 anos. Pelo menos no jogo, né? Porque na vida real ele deveria ter bem uns 50. Momentos se passam e o Pratinha tá lá jurando pela sua honra de guerreiro. E em seguida, a elfinha tá jurando pela honra do seu clã. E do momento que o juramento de não agressão é firmado, o Pratinha fala que ele vai dormir primeiro. E o nosso herói é tão bandido que ele fala que isso é até mais seguro pra ela, pra confiar nele. A elfinha, coitada, nem tem escolhas. Ela até fala que na verdade isso nem faz sentido pra ela, mas já que ele insiste, né, ela vai aceitar de qualquer jeito. No filme seguinte, o Pratinha libera o seu relógio pra ela, quer dizer, ele empresta, né, e ainda fala pra ela tomar cuidado, que isso foi muito caro. Isso é verdade, isso custou quase o seu coração. O tempo passa e o Pratinha tá todo confortável na sua cama, e também tá com a sua coberta todo quentinho. Ela menciona que ele vai fingir que tá dormindo pelo menos por 10 minutos, só pra ele ficar um pouco mais tranquilo. Mas no momento que ele prega os seus olhos, a elfinha já acorda ele. E não porque apareceu um inimigo, e sim porque esses poucos minutos foram 2 horas de relógio. O Prota fica incrédulo pela velocidade que ele dormiu, e enquanto ele vai limpando a barba da sua boca, ele segue pensando que esse deve ser o poder de uma mochila e uma coberta. Ele até segue pensando, se o Hans tivesse emprestado essa mochila pra ele, certamente ele não ia conseguir se esquivar do seu ataque surpresa. E seguindo essa linha de raciocínio, o Prota já empresta os seus utensílios de dormir. E a elfinha fica toda coradinha, tchê. Ela agradece o nosso Prota e já papoca no sono. O Pratinha fica pensando que ela nem deitou direito e já dormiu. Ele segue pensando que a coitada deve estar muito cansada, e com certeza ela deve ter tido um dia bem duro. E na mente do nosso herói, ele sente como se já tivesse passado 2 semanas, mas na realidade só se passaram 3 dias. Enquanto o tempo vai passando, o Pratinha fica pensando sobre o que aconteceu com seu corpo na vida real. Se talvez ele tenha desaparecido, ou se ainda ele está por lá, e se por acaso alguém sentiu a falta dele e tentou ajudá-lo. E o Prota fica levantando tantas teorias que ele acaba deixando isso pra lá. Pra ele, é melhor ele parar de pensar nessas coisas. A única coisa que vai acontecer é ele ficar deprimido. O nosso herói observa o seu relógio, e só restam 10 minutos até que ele acorde a elfinha. O Pratinha olha pra sua cara angelical, e ele segue pensando que agora ele tá um pouco preocupado. E o grande questionamento é o que ele deve fazer. Ele menciona que uma fada é muito boa em combate. O grande problema, se ela virar a sua companheira, é que ele terá que repartir os ganhos, e isso vai diminuir o lucro potencial. O nosso herói menciona que no terceiro dia, os goblins agora vão sair em grupos elevados, mas ele sabe que sozinho ele consegue tancar facilmente 3 ou 4 goblins. E o nosso herói se encontra em um grande impasse entre segurança para dormir ou maximizar os seus lucros. Enquanto o Prota tá pensando o que ele vai fazer com a fadinha, 2 marmanjos aparecem na sua visão periférica. O cara de cutia lá do final fica cochichando, perguntando pro seu amigo gordinho se por acaso é aquela fada que eles estavam conversando. E o gordo desgramado confirma, e ele conheceu só por causa do arco. Rapidamente os 2 pés de chinelo já vai interrogando o Prota, perguntando qual é a relação que ele tem com aquela fada. O Pratinha rapidamente fala que eles são companheiros noturnos, e o gordinho pé de chinelo acha aquilo muito estranho, ver um
um bárbaro e uma fada como companheiros noturnos. E então ele desgramadamente pergunta pro Prota quando é que ele vai embora e deixar ela sozinha. E então o Prota, todo ameaçador, fala que nem vai responder esses desgramados. E o gordinho, que já cagou 3 vezes na sua cueca pela encarada do Prota, só fala que entendeu a situação. Eles rapidamente se viram e dão meia volta. O Pratinha fica pensando e ele compreende que esse desgramado tava atrás da Erwin. Ele fica lá tentando acordar a fadinha e ela fica só naquele molejo, dizendo pro Prota esperar só 5 minutos. Eu nem preciso dizer que o Prota ficou putaço. Logo em seguida o Protinha tenta acordar a fada. E só por ele tentar puxar o cobertor, ele percebe muito bem que ela tá fingindo que tá dormindo. E no filme seguinte, o Prota levanta a Elfinha no supetão. Ele rapidamente pergunta pra ela do porquê ela tá fingindo que tá dormindo. E a novinha, toda coradinha, fala que se ela levantasse, certamente ele iria abandonar ela. Ele segue pensando se era com isso que ela tava preocupada. Ele sabe que ele e a Erwin não são tecnicamente aliados, já que eles não passam de companheiros no turno, uma relação que se baseia em um estado de guarda enquanto o outro dorme durante a noite. E assim que a pessoa acorda, o trato entre os dois teriam terminado. O tempo se passa e os dois já estão devidamente armados e preparados. O nosso herói fez uma pergunta retórica, perguntando pra onde acha que foi aqueles 2 caras. E a fadinha rapidamente responde que não aconteceu nada. O Prota, aproveitando a deixa, ele pergunta pra ela como de acho é que eles a conhecem. E então a coitadinha fala que aqueles 2 palhermas provavelmente devem ser do mesmo clã do homem que tentou ferir ela. E ela fala isso é pelos símbolos que estão pendurados nas suas roupas. E foi por isso que ela conseguiu identificar eles. Ela menciona que eles são chamados de União Cristal. O Pratinha fica incrédulo. Ele sabe muito bem que isso não se trata de um pequeno bando, mas sim de um grupo inteiro. Ele até se questiona se deveria cortar laços com a novinha e seguir o seu caminho separado. Mas então ele fica pensando que, igual a ele, ela também possui apenas 20 anos de idade. O Pratinha fala para eles continuarem andando. Enquanto isso, ela vai explicando com mais calma o que foi que aconteceu. A Elfinha pergunta se por acaso o Prota vai ajudar ela ou algo do tipo. Mas o nosso herói rapidamente corta a brisa da fada, falando que ele vai primeiro escutar e depois ele vai decidir o que vai fazer. Rapaz, a Elfinha tá tão agoniada que ela ficou até feliz só por ele ouvir ela. O tempo se passa e a novinha vai falando o que aconteceu com ela. Ela menciona que encontrou o desgramado no seu primeiro dia dentro do labirinto. A novinha simplesmente teve o mesmo azar que o Prota de encontrar um companheiro noturno todo desgraçado. Ela segue falando que sentiu algo estranho vindo no seu corpo e então ela abriu seus olhos. E a sua visão era perturbadora. Aquele desgramado já tinha arriado as suas calças. E no momento que o besta-feira percebeu que a novinha acordou, ele ficou falando coisas depravadas pra ela. A Elfinha segue falando que depois disso ela descobriu só mais tarde que aquele desgramado era gerente do clã que fazia parte dos negócios do primeiro andar. Ela segue falando que deu um jeito de escapar daquela situação, mas as pessoas dessa União Cristal continuaram atacando ela a todo momento, e foi assim que ela ficou ferida. O Pratinha fica meio sem entender e pergunta com mais detalhes o que aconteceu. E é nesse momento que a fadinha fala que essas pessoas aparentemente usam uma pedra de comunicação. E eu tô falando agora com você. Funciona praticamente como um walkie-talkie. E aparentemente essa pedra de comunicação tem um alcance de 300 metros. É bem altinho, viu, cara? O Pratinha fica analisando a situação. Ele percebe as coisas que o inimigo tem. E certamente, se ele abandonar a Erwin, com certeza ela vai ser capturada. E nesse momento o Pratinha pergunta pra novinha. E na sua perspectiva, ela não fez nada de errado. Então por que esse membro dessa União Cristal estão perseguindo ela por todo canto? A novinha vai explicando o que foi que aconteceu. E ela tá toda nervosinha. Ela menciona que quando ela tava escapando pela sua primeira vez, ela arremessou a faca em direção ao desgramado. E parece que ela cortou num péssimo lugar. É exatamente nesse lugar que você tá pensando. Ela segue falando que ouviu um deles mencionar que parece que essa ferida ficou muito feia. E até com porção eles não conseguiram colocar no lugar de volta. E a reação do Prota é a melhor. Ele fica todo incrédulo. E agora o Prota entende muito bem que essa razão é mais que suficiente pra perseguir uma pessoa. Mas eu achei foi bom pro cara, né? Desgramado, tá perto. No filme seguinte, a Elfinha percebe uma coisa estranha. E ela menciona pro Prota que tem alguém seguindo eles. Ela segue falando que esse indivíduo tá mais ou menos a 150 metros deles. Uma distância grande o suficiente pra não sentir a presença de ninguém. O Prota analisa a situação e ele julga que a Elfinha não parece estar mentindo. Ela se questiona se essa é a habilidade inata dos elfos. Rapidamente o Pratinha fala pra eles apertarem um passo e pergunta pra ela se por acaso tá de
boa, já que ela tá ferida, né, cara? A elfinha, com a expressão um pouco abatida, fala que tá tudo de boa, e ela aguenta por mais um pouco. E nesse momento o Protinha fica analisando a situação. Ele percebe que a ferida da novinha abriu, mas mesmo assim ela não reclamou nada, e com certeza ela é dura na queda. O nosso herói pergunta qual é a distância deles do inimigo, e ela confirma que ainda é 150 metros. O Protinha fica vendo a situação, e ele percebe que mesmo ele aumentando a velocidade, a distância entre eles e o inimigo ainda não mudou nada. E ele segue pensando que nesse meio tempo, ele tem certeza que esse perseguidor está informando os outros inimigos a localização deles. E certamente isso vai ficar perigoso. E a única solução para isso é que eles vão ter que eliminar esse desgramado. E nesse momento o Prota fica pensando que se ele aniquilar esse cara, certamente ele não vai poder voltar atrás. E é por isso que ele tem que pensar com cuidado qual o risco que ele vai estar assumindo e qual é o benefício que ele vai conseguir. Ele sabe muito bem, se ele for tomar uma decisão dessas, ele vai precisar de mais informações, com muito mais detalhes. E então, o Protinha pergunta pra elfinha no que ela é boa de fazer. E em resposta a isso, a novinha vai lá falando que ela é boa em lavar roupa e limpar a casa. Que é isso, cara? Eita, rapaz. Ela só menciona que não cozinha muito bem. O Protinha fica incrédulo e fala que é no combate. Olha a carinha dela. E nesse momento ela menciona que ela é muito boa em arco. Ela fala também que consegue usar magia espiritual, e o seu elemento de afinidade é o fogo. E o Prota, ouvindo essas informações, ele percebe que ela é um exemplo de arqueira, e principalmente por ela ter um elemento de fogo, já que é uma habilidade completamente rara. O Protinha pergunta pra ela se por acaso ela já eliminou uma pessoa, e em resposta a isso, com suas mãos tremendo e aflita, ela responde que não, mas ela menciona que consegue fazer isso. E mais uma vez o Prota chama a atenção da elfinha, perguntando pra ela se ela gostaria de se tornar a sua companheira de jornada. Isso, é claro, até eles saírem do labirinto. E a sua proposta é a seguinte: na divisão de lutes, ele vai ficar com 9, enquanto ela vai pegar apenas 1. E ele menciona que ele não vai aceitar reclamações. A novinha rapidamente fala que aceita, e o Prota, sem esperar nada, pergunta qual a distância do seu inimigo. Ela chega a mencionar que chegou aos 100 metros de distância, enquanto o Protinha fica pensando sobre a situação e qual estratégia ele deve seguir para derrotar esse inimigo. Ele avista uma fenda dentro da dungeon, e então rapidamente ele vira o seu percurso para lá e fala para Erwin invocar o seu espírito elemental. E mais uma vez eles vão seguindo a sua trajetória. O Prota reconhece a caverna que ele entrou, e ele acha até engraçado essa situação. E nesse momento a novinha fala que o inimigo tá muito mais perto agora, e a sua estratégia agora é cancelar a invocação da elfinha. No momento que a elfinha cancela o seu espírito, ele já consegue observar a silhueta do inimigo. Ele fica pensando que esses desgramados vieram mesmo não conseguindo enxergar nada naquele local, e parece que eles ainda pararam bem atrás deles. E dado a situação, o Prota menciona que certamente essa pessoa deve ter uma boa técnica de rastreio. E então, nesse momento, o Prota fala bem baixinho pra elfinha, pra ela disparar um projétil em direção ao inimigo. E sem hesitar, ela puxa o seu arco, e num tiro certeiro é balaço na cabeça. A elfinha fica um pouco apreensiva, mas rapidamente o Prota consola a novinha, falando que ela foi muito bem, já que se ela tivesse hesitado, eles poderiam estar em perigo nesse exato momento. O Protinha chega lá perto do cavalo mago e ele observa a pedra de comunicação de perto. O Protinha vai lá e pega essa pedra. E meus queridos, a mão do Prota é muito grande, cara, tu é doido. E no momento que o Prota vai aproximando mais perto dele, ele começa a ouvir os grunhidos que vão saindo desse aparelho. E parece que o nome do falecido era Serginho, e a pessoa que tá falando com esse tal Serginho, ela interpreta a situação que o Serginho foi de base. E então esse indivíduo começa a falar: todos que estiverem ouvindo essa transmissão, é pra eles se reunirem no distrito dos Goblins. O tempo se passa e o Protinha fica analisando a situação. E ele percebe que esse tal Serginho não é bem o explorador que ele esperava. Até mesmo porque esse desgramado nem tinha itens tão interessantes assim. E tudo que esse desgramado tinha era uma bolsa cheia de cristais mágicos, 2 adagas e também uma porção do seu cinto. Já as roupas que esse desgramado estava usando serviu como uma luva na elfinha, embora ela tenha mencionado que ficou estranho nela. O Protinha rapidamente fala que ela é muito melhor do que a roupa que ela estava usando antes. O nosso herói percebe que no momento que a elfinha trocou de roupa, a sua atmosfera também mudou, só que foi no bom sentido. O Protinha pergunta pra elfinha como é que ele pode utilizar essa pedra de mensagem, e ela toda fofinha, ajeitando o cabelo aqui, vai lá explicando pra ele que deve
ter algum tipo de botão para apertar do lado. E no momento que o Prota aperta, mais uma vez ele escuta o Cabrinha falando, mencionando que esse Serdim que estava perseguindo os bárbaros foi derrotado. E também a vadia que eles estavam perseguindo está no distrito dos Goblins. E a recompensa para pegar os dois é de 10.000 ouros. A Barbarazinha, ouvindo aquilo ali, ela fica em pânico e fica desnorteada. Mas já o Prota se levanta calmamente e fala pra Elfinha não se preocupar com essas coisas. Ele já fala pra ela invocar o seu espírito elemental, já que eles vão viajar pela borda. E isso é porque eles vão pro segundo andar do Dungeonstone. A Elfinha fica um pouco apreensiva e pergunta pro Prota se realmente eles vão pro segundo andar. Rapidamente o Prota confirma que é exatamente isso que ele vai fazer. Ela segue falando pra ele que o primeiro e o segundo andar é completamente diferente e pergunta pro nosso herói se ele já sabe dessas coisas. E em resposta o Prota fala que ele tá muito ciente. O Prota segue falando que vai ficar tudo bem se eles ficarem perto da entrada, até mesmo porque eles dois são uma boa combinação. A novinha toda coradinha fica sem entender e pergunta pro Bigila do porquê eles são uma boa combinação. E isso é muito simples pro Prota. Um tanque melee e um caçador de dano à distância sempre é uma boa combinação em qualquer jogo. Ele segue pensando que definitivamente, se ele for fazer um grupo com a Erwin, o primeiro andar não ia render nenhum lucro pros dois. Até mesmo porque o Prota ia ficar com a maior parte dos lucros, né? Enquanto ele consegue 9, a coitada só pega 1. A coitada fica toda melindrosa e pergunta pro Prota que é a primeira vez dos dois ali. E por segundo andar de cara, não é uma boa escolha. E pra ela, essa situação é como se ela estivesse indo pro covil de orcs, a fim de evitar os goblins. Mas no filme seguinte, mais uma vez, a pedra mágica começa a falar e fica espravejando com raiva, perguntando como assim esses estúpidos ainda não encontraram os dois. E a voz segue falando se alguém encontrar a elfa, eles terão o direito de desfrutar dela no lugar dos 10.000 ouros. E a elfinha fica apavorada com isso, mas o Protinha consola a novinha, falando que ele não vai deixar que isso aconteça. E rapidamente outra voz começa a falar, e ele questiona a pessoa que estava dando a recompensa, mencionando se por acaso, se a elfa ficar mexendo demais, ele pode por acaso cortar um braço ou uma perna. E o comandante decrépito desse grupo fala que ele pode fazer o que quiser, só que ele tem que tomar cuidado com a parte que é mais importante dela. E segue questionando seus lacaios, perguntando se eles sabem do que ele tá falando. E a coitada da elfinha, ouvindo toda essa barbaridade, não tem outra escolha a não ser ir pro segundo andar. E na mente do Protinha, naquela situação, ele até acha que essa informação apareceu em boa hora, já que ele não precisa mais convencer ela. O Prota segue pensando que pra ele sempre gostou de ajudar os necessitados. Só que é claro, quando a ajuda é benéfica pra ele. O Prota pensa, se ele puder ferrar com os lixos desgramados como aqueles caras e tiver a autossatisfação de fazer algo bom, isso seria melhor ainda, já que pra ele não faz sentido não ajudar a elfinha. A elfinha mais uma vez chama o Prota de senhor e pergunta pra ele se por acaso ele sabe o caminho pra chegar no segundo andar. O Prota menciona que ele não sabe exatamente onde fica o local, mas se eles continuarem seguindo pro norte, eventualmente eles vão chegar no segundo andar. O Prota menciona que o Dungeonstone é feito de um jeito que se a pessoa continuar seguindo a escuridão, ele vai chegar em um portal, já que a escuridão representa o caminho que leva para o andar superior. No filme seguinte, a elfinha manda o Prota parar, e isso é porque tem uma armadilha de Goblin na sua frente. O nosso herói acha estranho aparecer uma armadilha apenas agora, e nesse momento cai a ficha do Prota, já que aparentemente os Goblins não aparecem com frequência de dia. E nesse momento o Prota fica incrédulo, já que ele foi muito azarado. Em paralelo a isso, a elfinha fica lá chamando o Prota de idoso e fala pra ele descansar um pouco, já que ela vai cuidar disso facilmente. E no momento que a elfinha ia desarmar a armadilha, o Prota menciona pra ela não usar o seu espírito de fogo, já que ela precisa poupar energia também. E a coitadinha toda sem graça só aceita, né? E no momento que a elfinha toda tristonha ia desarmar a armadilha, aparece 2 Goblins com a emboscada. Mas a elfinha já tava esperando por isso e se esquiva facilmente do primeiro, papocando assim um projétil direto no corpo do elfo. Quer dizer, do Goblin. Eu falei errado aqui. O segundo vem com tudo em cima da elfa, mas facilmente ela consegue se esquivar. E num tiro certeiro, o Goblin é empacotado. No filme seguinte, a Aura fica completamente séria. E a elfinha toda berés. Ela se vira pro Prota toda fofinha
Elfinha e pergunta pra ele como foi que ela se saiu. O nosso herói menciona que ela foi muito bem e que não há dúvidas que certamente ela é uma elfa. E ao julgar pela sua habilidade com arco, rapaz, ela é boazuda. Mas na realidade, o prota fica pensando que realmente ela é mais habilidosa do que ele pensou. A Elfinha já vai dando as 2 pedras mágicas que ela acabou de pegar dos goblins. E mais uma vez, ela segue falando o plano de pirâmide do prota, que ele vai ficar com 9, enquanto ela vai ficar com apenas 1. E a Elfinha toda radiante segue falando pro prota uma história do seu irmão caçula, que ele vive pedindo um presente pra ela. Ela fala toda fofinha, se os dois continuarem progredindo assim, certamente ela vai ganhar um pouco de dinheiro também. O nosso herói fica pensando se por acaso ela tá insultando ele ou algo do tipo. E sem demorar muito, a pedrinha começa a falar mais uma vez, mencionando que a recompensa foi aumentada para 20.000 pedras de ouro. Isso sendo viva ou empacotada, senhores. O prota fala para ela se acalmar, já que não vai ter ninguém procurando ela na escuridão da caverna Goblin. Outras vozes começam a aparecer na pedra walkie-talkie, enquanto um fala que vai caçar lobos de jubas de navalha, outros estão procurando companheiro para caçar. E é desse jeito que o pratinha tenta consolar a Elfinha, mostrando que não é todo mundo que tá caçando ela. Que consolante. O pratinha tem um senso de azarado, e eu tenho isso também. Basicamente, quando tudo tá indo muito bem, eu já fico com aquela neura. Alguma merda vai acontecer, porque eu sou azarado. E é exatamente o que o prota tá falando. E é por isso que ele já fica apreensivo. E é feito e dito. No momento seguinte aparece um monte de ghouls. O pratinha pensa consigo mesmo, e ele acha muito estranho aparecer ghouls por lá. O nosso herói até entende que no primeiro andar, dependendo da direção que a pessoa escolher, ele vai encontrar monstros diferentes. Mas aparecer ghouls por ali é muito estranho, já que eles ficam no completo oposto. O pratinha fica pensando se por acaso eles se perderam e acabaram indo longe demais em uma extremidade. E em paralelo a isso, a Elfinha só fica perguntando se por acaso eles vão lutar com eles. E nesse momento o pratinha explica uma coisa no sistema de Dungeon Stone. Basicamente, a pessoa é recompensada apenas na primeira vez que ela derrota um monstro de espécie diferente. E isso só vale no XP, já que eles podem farmar itens adoidado. E então, o pratinha já vai falando que eles vão lutar juntos. E essa é uma boa oportunidade dos dois ficarem mais entrosados na batalha. E então, o pratinha vai tomando a frente da situação, enquanto a Elfinha vai dando cobertura à distância. No momento que as criaturas percebem a presença do prota, eles já começam a dar grunhidos e ir em cima do nosso herói. Mas felizmente, o nosso prota consegue lidar com isso muito bem. E quando ele já derruba uma criatura, ele já vai correndo em direção à outra. E é uma marretada segura, cara. O prota menciona que os ghouls são mais fortes e mais rápidos do que os goblins. Mas mesmo assim, eles não passam de monstro de rank 9. E é por isso que os seus padrões são muito simples. E no momento que uma das criaturas ia pegar o prota por trás, a Elfinha dá um lá ele muito seguro. A panada foi direto no coco. E depois dessa batalha mamão com açúcar, De acordo com o prota, cada um conseguiram mais um de XP. O prota menciona que eles continuaram em direção ao norte, até que eventualmente eles chegaram no seu terceiro dia de masmorra. A Elfinha observa uma coisa estranha no chão, e ela menciona que é ketchup. E parece também que ela achou um pedaço de pão no chão. Enquanto ela vai levantando teorias do que pode ser esse rastro de ketchup com pão, o pratinha só fica na dele, já que ele sabe muito bem o que foi que aconteceu. Ele fica até não querendo acreditar, mas ali está a armadilha que ele caiu no início do jogo. E definitivamente, o primeiro lugar que ele pisou assim que ele entrou no labirinto foi a droga de uma armadilha. E logo ali atrás era precisamente o portal para o segundo andar. Ele fica pensando em tudo que ele passou, em todo o sofrimento que ele teve que aguentar, e também pela humilhação do seu ego. O prota fica tão furioso que ele dá uma marretada no chão, e a Elfinha fica toda com medo, até pede desculpa pro prota por qualquer coisa que ela deva ter feito, ou sei lá. O prota segue pensando que o portal estava a menos de 10 metros do ponto de partida que ele tinha iniciado. Ele segue pensando se ele tivesse ido apenas na outra direção, ele poderia estar muito melhor. E ele se questiona na molecagem o quão sortudo ele é. E então ele fica espravejando pra todo mundo ouvir. E a Elfinha fica lá toda chorosa, ainda chamando ele de senhor. Ela fica mencionando se ela tiver feito alguma coisa de errado com ele, mas o prota já corta a novinha, falando que não é por causa dela, e certamente nunca que vai ser a culpa dela. E nesse momento ela fica analisando a situação do ketchup e do pão que ela achou, da sandalinha que tava na armadilha e a expressão que o prota tava fazendo quando tava encontrando. E então ela começa a falar pro nosso herói que ele deve ter tido passado por muita coisa. E o brotinho observando aquilo, ele fica incrédulo, já que a Elfinha
aparentemente entendeu muito bem o que passou com ele. E então ela segue falando que tem certeza que o companheiro do Prota foi pro céu. E ela fica pensando que o Prota deve ter perdido um precioso companheiro nesse local. O Prota só deixa quieta a situação. E então, eles vão pro segundo andar. A Elfinha fala que ainda tá com um pouco de medo, mas ela menciona que não acha que vai ser empacotada, já que vai estar sempre do lado do Prota. E nesse momento, os dois atravessam o portal pro segundo andar. No filme seguinte, o Protinha e a Elfinha tá literalmente caindo pro segundo andar. E diferente da Elfa, que tem toda a destreza e cai de pezinho bem bonitinho, o Prota, que é um brutamonte, se papoca no chão. Ainda solta um ketchup. O Protinha segue pensando. Ele tinha muitas teorias no que ele ia sentir no momento que ele passasse pelo portal. E de acordo com ele, parece que ele foi mastigado e cuspido por um sapo gigante. E a Elfinha também parece muito surpresa, já que suas amigas não falaram nada de um portal que você caía de cima para baixo. Logo em seguida, o Protinha já se prepara para explorar a área. E de acordo com a experiência de jogo que ele possui, ele acredita que ali é a área norte, onde fica a floresta dos Goblins. Mas é claro que ele ainda dá um pouco estranhando o local. A situação do Prota tá muito bem, já que com a luz das estrelas no céu, ele consegue observar relativamente bem na floresta. E também, o portal tá logo atrás dele. E se acontecer qualquer coisa, ele pode facilmente voltar pro primeiro andar. E de acordo com o nosso herói, aparentemente não tem nenhum inimigo dentro de um raio de 50 metros. Na perspectiva da Elfinha, ela encara a situação com muita estranheza, já que ela nunca ouviu falar sobre o segundo andar ser uma floresta. E como o nosso Prota entende das coisas, ele vai logo explicando pra Elfinha que na realidade existem 4 tipos de portais no primeiro andar, e cada um leva para uma região diferente em Dungeonstone. No norte, você vai parar na floresta dos Goblins. Já no leste, você vai se deparar com o Covil das Bestas. E se você for em direção ao oeste, você se encontrará na Terra dos Mortos, recheadas de ghouls. E o seu caminho vai ser fácil se você for pelo sul, já que lá você vai encontrar a Montanha Rochosa Escura. E vindo a explicação do Prota, a Elfinha também lembra de uma coisa que ela ouviu. E aparentemente, se a pessoa ir para qualquer direção no segundo andar, a pessoa eventualmente vai se deparar com um portal que vai levar para o terceiro andar. E ela toda fofinha pergunta pro Prota se por acaso ela tá correta. O Protinha confirma e rapidamente a Elfinha pergunta o que eles vão fazer exatamente agora. E a missão é basicamente sobreviver na região, já que as pessoas precisam sobreviver 168 horas no primeiro andar e 240 se for no segundo. E quando esse tempo acaba, o labirinto simplesmente expulsa todos os exploradores de volta para a cidade de Lapidônia. E o Protinha segue falando que certamente a União Cristal não vai procurar eles no segundo andar, já que eles mal conseguem trabalhar juntos. E a estratégia deles é muito simples, eles vão esperar lá até que o tempo acabe. Ou seja, quando as 168 horas do primeiro andar acabar, eles vão dar um pulinho no primeiro andar, e então vão voltar para a cidade de Lapidônia. E como o Protinha quer farmar, ele fala que eles vão explorar um pouco a região. E o Cabo é tão desgramado que ele manda a Elfinha ir na frente. A Elfinha andando pela floresta, ela acha o ambiente muito nostálgico, já que o ambiente faz ela lembrar do Santuário das Fadas. O Protinha só fica na dele, deixando ela tagarelar só. No filme seguinte, a Elfinha detecta uma armadilha, com as suas habilidades aguçadas de detecção. E ela fala pro Protinha seguir cuidadosamente os seus passos, para evitar as armadilhas. Logo em seguida ela vai apontando outros lugares que também têm armadilhas, e o Protinha fica boquiaberto, já que ele não consegue detectar nada. E logo em seguida, para provar, a Elfa joga uma pedra para desarmar a armadilha. A Elfinha fica toda cheia de si, e fica perguntando pro Prota o que ele acha das suas habilidades. O Protinha, no seu pensamento, ele acha isso fantástico, e para ele com certeza é uma ótima vantagem ter uma Elfa no seu grupo. Mas como o Protinha é desgramado, ele simplesmente fala que o trabalho dela sempre foi encontrar armadilhas. E ele segue falando pra ela não ficar tão animada com pequenas coisas, já que ela é uma exploradora completa. E a Elfinha, observando as coisas que o Prota tá falando dela, ela fica cada vez mais gamada no nosso herói. E ainda dá um sorrisinho de canto de boca. Que isso, rapaz, tá gamada no nosso Prota. Ela fica se achando pelo Prota ter falado que ela é uma exploradora completa. Mas é claro que o Prota falou isso propositalmente, já que na sua mente ele fala que é muito fácil manipular a coitada. A
A Erwin segue dizendo que as coisas parecem estar muito erradas, já que tem muitas armadilhas e aparentemente ela não conseguiu detectar nenhum Goblin. E então o Protean segue pensando. Ele menciona que diferente do primeiro andar, ter uma armadilha numa área não significa que vai ter Goblins por perto, já que aparentemente as armadilhas são um recurso do próprio jogo. E é nesse momento que percebemos que o jogo é muito desgramado. Como é que o bicho bota armadilha do nada, tio? E feito isso, o Protean mais uma vez manda a Elfinha rir na sua frente, e também para ela cessar o papo e ficar de bico calado, já que eles não sabem o que pode acontecer em seguida. Outra característica desse local é que os Goblins andam em grupos de 12, e algumas vezes pode ter Goblins guerreiros ou arqueiros. E esses Goblins com profissões, eles são conhecidos como Goblins mutantes, e aparentemente tem uns Goblins mutantes de nível bem alto. Mas o Protean segue pensando que isso é uma coisa que eles não precisam se preocupar, já que eles planejam ficar perto do portal. O nosso herói segue falando para Elfinha para eles desarmarem a maioria das armadilhas ao redor do portal e assim aumentar a área de busca dos dois. Ele segue falando se por acaso eles entrarem em uma situação perigosa, eles vão imediatamente correr para o primeiro andar. E isso é a lei máxima. E então a estratégia foi posta em prática. Primeiro, eles desarmaram as armadilhas. E a gente sabe muito bem que essas armadilhas são bem perigosas, principalmente se a pessoa estiver fugindo de algo perigoso. E quando a Elfinha terminou de desarmar a maioria das armadilhas, ela ficou com o ego completamente inflado, até mesmo porque o Protean estava botando muita pilha, dizendo que ela era uma verdadeira exploradora. Mas no filme seguinte, a Erwin percebe uma coisa, e aparentemente é um grupo de Goblins. O Protean pergunta bem baixinho para ela quantos Goblins são. A Elfinha fala que não tem certeza, mas certamente é muito mais do que 10. E aparentemente eles estão em cerca de 50 metros de distância. E ela segue falando bem baixinho pro Prota, que aparentemente eles ainda não perceberam os dois. E ela segue perguntando pro Prota o que eles vão fazer agora. Rapidamente o Prota fala que eles vão lutar. E também ele questiona a Elfinha sobre o quão perto eles conseguem chegar do grupo sem ser notados. Em resposta a isso, a Erwin fala que ela sozinha consegue chegar perto deles o máximo de 30 metros. E levando essa informação em consideração, o Protean fala para ela seguir o plano dos dois. E assim o tempo se passa. O Prota observando a destreza da Erwin e principalmente o silêncio que ela faz mesmo mexendo nas gramas. Ele acha tudo aquilo muito espetacular. E para ele, certamente essas são as verdadeiras características de um elfo. A Elfinha de longe consegue observar o grupo de Goblins e logo em seguida ela acena pro nosso Prota. No filme seguinte, ela engata sua flecha e dispara o seu primeiro projétil, iniciando assim um confronto imediato. O Prota não consegue identificar se ela conseguiu acertar um Goblin, simplesmente por estar muito longe dele conseguir detectar alguma coisa. Mas no momento que ele alcança a Elfinha, ele já segue falando para ela ficar atrás dele. E então a porradaria começa. O Prota já percebe que o segundo andar é muito diferente do primeiro. E a primeira coisa que muda é a quantidade de Goblins que são spawnados. E mesmo sendo Goblins, pro nosso herói, a situação é muito intimidadora. O mais assustador que apareceu no meio desses Goblins é um Goblin guerreiro mutante. E pra ser sincero, eu não sei qual a diferença. Parece que ele só tá com a espada. Mas a reação do Prota em ver aquilo é muito diferente do que ele já sentiu antes, já que ele não consegue ter medo algum. E em vez dele sentir qualquer hesitação, o seu coração de guerreiro começa a pulsar muito forte e todos os seus instintos dizem para ele destruir qualquer ser imundo da sua frente. E rapidamente ele detona a cabeça do primeiro Goblin. E em seguida, ele já nocauteia o Goblin da sua esquerda com seu escudo. E rapidamente engata um combo com a sua marreta com a sua mão direita. E finaliza o próximo Goblin com um ataque extremamente poderoso. Mas por ser muitas criaturas, uma delas quase consegue acertar a garganta do nosso herói. Mas felizmente, ele consegue se esquivar. E o campo de batalha é tão frenético que ele nem consegue parar para pensar direito. E então,
chovem mais 2 goblins na retaguarda do nosso herói, sem contar nos outros que estão na sua frente. Ele segue pensando que certamente nessa batalha ele iria sair com alguns ferimentos, mas só se ele tivesse sozinho nessa batalha, já que a elfinha Snipeira tá lá pra ajudar o nosso prota. E feito isso, o Protinha já se prepara para finalizar essa batalha de uma vez por todas. No filme seguinte, o prota já conseguiu mais 1 de XP, e isso foi porque eles conseguiram derrotar o guerreiro Goblin. E além dos 1 de XP, eles também ganharam 11 cristais. O nosso herói, observando a sua recompensa, ele fica muito emocionado, já que no primeiro andar ele levou o dia inteiro para conseguir juntar 44 cristais. O Protinha estava analisando a situação e para ele queria muito pegar a armadura do guerreiro Goblin, mas é uma pena que desaparece também. No filme seguinte, o Protinha já vai entregando a parte para a elfinha e ela fica muito emocionada, já que ela conseguiu 2 cristais, que coitada. E feito isso, eles continuam a sua exploração. E a nova missão do prota é farmar ao máximo esses 4 dias que restam em Dungeonstone. O nosso herói segue falando que assim que eles começaram a explorar num raio de 3 km, vários grupos de goblins começaram a aparecer a cada 5 minutos. E dessa vez apareceu um goblin arqueiro. Logo em seguida, a elfinha percebe que um dos arqueiros está começando a desaparecer. E em resposta a isso, o Protinha grita espravejando que é uma espécie de magia de furtividade e fala para ela se concentrar na batalha. O nosso herói menciona que a batalha ficou bem mais difícil por causa do goblin arqueiro, mas ele tá muito confiante e certamente ele não vai perder por essa besteirinha. E no meio dessa batalha, o prota, com esse corpo astronômico de bárbaro, a única coisa que ele precisa fazer é se concentrar. No momento que o Goblin atira uma flecha no nosso herói, ele facilmente consegue se esquivar. E no momento que ele consegue identificar a localização do Goblin arqueiro, ele vai com tudo em cima do desgramado. O coitado fica até sem reação. E a panada é segura. E mais uma vez, o nosso herói conseguiu mais 1 de XP. O tempo se passa e o nosso herói e a elfinha decidem dar uma pausa. A novinha parece estar muito cansada e ela não vê a hora de voltar para sua casa. O Protinha, que é um bom cavaleiro, ele já fala pra elfinha se ela quiser dormir primeiro, ela já pode fazer isso. E a elfinha, que não é nem um pouco burra, já vai pedindo o saco de dormir do prota. Ficou estranho, né, cara? Que é isso? O tempo se passa e a novinha já tá dormindo. Ela segue pensando que eles ficaram caçando por volta de 15 horas seguidas. E o resultado disso é que eles conseguiram mais recompensa do que jamais imaginariam se tivesse no primeiro andar. E um outro detalhe é que eles começaram a encontrar outros exploradores à medida que eles expandiam a sua área de exploração. E todos eles eram um grupo de 3 ou mais. E algumas vezes ele até tinha outras espécies de outro mundo em seu grupo. Todas as vezes que o nosso herói e a elfinha passava perto desses exploradores, eles ficavam com um cagaço tremendo, já que os exploradores são muito mais assustadores do que os goblins. Enquanto o Protinha olha para a cara angelical da elfinha, ele menciona que a sua preocupação aumentou principalmente por causa que ele tem algo para se preocupar de verdade, já que o grande problema é que a elfinha é muito bonita. E parece que ela escutou isso, meus queridos. Ela até pergunta para ele se ele acha que ela é bonita. O Protinha, já sem paciência, já manda ela dormir. E ele fica impressionado, já que ela tava roncando até demais. O Prota segue pensando que definitivamente ela é um pouco diferente dos outros elfos, já que de todos da espécie dela que ele conheceu, eles não eram nem um pouco parecidos. O tempo se passa e o 4º dia, o 5º e o 6º se passaram também. Até que o 7º dia chegou, e finalmente a hora de sair do labirinto está próxima. E agora só restam 2 horas e 47 minutos até que eles voltem para Lapidônia. A elfinha já segue falando que ela tá tão cansada que quando chegar vai dormir por 3 dias seguidos. E o Protinha concorda com ela, e certamente eles têm que voltar. No filme seguinte, a elfinha já vai avisando pro Prota que tem uma armadilha na sua frente. E o Protinha já segue pensando que parece que o grupo de goblins começaram a respawnar. A elfinha já segue falando que tem um grupo de goblins perto deles, aproximadamente 70 metros de distâncias. E aparentemente são 8 normais, 2 arqueiros e 2 guerreiros.
arqueiros. Ela pergunta pro Prota se por acaso eles vão lutar com eles. O Pratinha já vai confirmando. O cara é muito ganancioso, meus queridos. E então, os Goblins estão lá, completamente se divertindo com alguma coisa. Mas no filme seguinte, um deles já é empacotado pela flecha da Erwin. E em seguida, já aparece o nosso Bárbaro, completamente psicodélico. E então, a porradaria come solta. Enquanto a Elfinha cuida dos arqueiros, o Prota vai esmagar os Goblins guerreiros. E o Protinha segue dizendo que após de todas aquelas batalhas que ele lutou, ele definitivamente se tornou o mestre das lutas. Isso é o que ele tá dizendo, né? E no momento que um Goblin ia pegar o Prota por trás, a Elfinha mais uma vez detona o desgramado. O Pratinha segue pensando que certamente a Erwin também tá se acostumando com as batalhas, já que ela sabe exatamente em quem atirar quando necessário. Ele segue falando que o tempo para aniquilar o grupo de Goblins também diminuiu. E o nosso Prota já vai parabenizando a Elfinha, que fica toda gamada. No fim da batalha, o nosso herói vai falando pra Elfinha que no momento que ela derrotar todos os arqueiros, é bom ela avisar pra ele parar de se preocupar enquanto luta. Em resposta a isso, a Elfinha fala que não tinha certeza que tinha aniquilado o último. E assim, o nosso Prota entende, já que uma informação duvidosa é muito mais perigosa do que nenhuma informação. E dessa vez quem fica gamado é o nosso Prota, cheio de orgulho com a Elfinha. No filme seguinte, a Erwin identifica uma luz estranha saindo de um Goblin. E o Prota menciona que ali é uma essência de um Goblin arqueiro. E agora, o Bigila fala que a essência é uma parte do sistema de habilidade de Dungeon Stone. E assim que ingerida, ele dá uma habilidade passiva e outra ativa, cada uma com atributos variáveis dependendo do tipo de essência. E uma informação importante é que a pessoa só pode pegar uma por nível, ou seja, se a pessoa tiver 10 níveis, ela pega 10 essências. E como sabemos que subir de nível em Dungeon Stone é muito difícil, já que o cara só consegue 1 de XP toda vez que derrota um bicho, esses itens são considerados muito mais valiosos que qualquer tipo de tesouro. O Pratinha segue pensando que as habilidades da essência variam bastante dependendo do Goblin. E as habilidades de essência é tão importante que a pessoa tem que pensar friamente em qual caminho seguir, de acordo com os poderes e essência que ela vai consumindo. O Pratinha fica analisando a essência, e ele menciona que a taxa de drop é próxima de 0. Ele segue falando que nunca esperaria ver uma daquelas por ali. E na visão da Elfinha, ela fica impressionada, já que também nunca viu uma essência. E como o Prota é um desgramado de um azarado, por ter sorte, ele já fica preocupado, já que com certeza é um mau presságio pra ele. No filme seguinte, a Elfinha fica perguntando se por acaso ela consumir essa essência, se ela vai virar um Goblin ou algo do tipo. O Prota responde que não, a única coisa que vai mudar é que ela vai ganhar parte das habilidades do Goblin arqueiro. O Prota dá um exemplo do cara que estava seguindo eles, e certamente ele deve ter consumido a essência de um lobo de juba de navalha, já que ele tinha uma habilidade de rastreio baseada no olfato. Olfato. E a Elfinha fala que na realidade não quer não, e segue falando, se ele quiser que ela pega, certamente ela vai pegar. O Pratinha fica olhando pra ela, e na perspectiva dele, a Erwin tá ficando muito cara de pau. Mas ele não tá nem aí. Ele já segue falando pra Erwin que ele já tem uma essência que ele quer pegar. E um detalhe importante, o Prota menciona se ele ousar pegar qualquer essência sem pensar, futuramente ele vai ter que gastar uma montanha de dinheiro pra tirar essa essência do seu corpo. E isso se enquadra com essa essência de Goblin arqueiro, já que não combina nada com atributos de um bárbaro. E no momento que o Prota ia falar uma coisa importante pra Erwin, aparece um grupo de aventureiros, gritando com o nosso herói pra ele não se mexer. Um desgramado que aparentemente é o líder do grupo, ele segue gritando pro Bárbaro e pra Elfa, perguntando o que diacho eles estão fazendo ali. A Elfinha já ia respondendo eles um pouco nervosa, e então o Prota fala pra ela que não precisa responder nada desses otários. Ele arremessa a Elfinha na essência do Goblin arqueiro, fazendo assim ela consumir a essência. O cabrinho fica morto de arrasado, percebendo que a essência foi consumida. O Pratinha fica pensando, e
certamente ele estava esperando cruzar com esse tipo de pessoa imunda, já que provavelmente eles correram até ali no momento que viram a essência. Mas uma coisa é certa, e o Prota segue pensando o que eles vão fazer agora, já que a Erwin consumiu a essência. O Prota já vai falando se eles quiserem lutar, eles podem vir pra cima se quiser. Ele até menciona que ele pode estar em desvantagem numérica, mas numa situação como essa, eles precisam ser ainda mais audaciosos, já que no momento que o nosso herói e a Elfinha baixarem a guarda, eles vão subestimar os dois, e aí vai ser o fim. Mas em contrapartida, o nosso Bárbaro já fala que tá pronto pra lutar. E o vídeo acabou de acabar. Eu vou tomar um banho que eu tô muito podre. Valeu por ter assistido até aqui, e o meu sincero agradecimentos para todos os membros. Valeu, valeu. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau, tchau.